tá no ar mais um episódio do Conversa Fiada. Hoje a gente tem, não que nos outros episódios a gente não tenha, mas hoje a gente tem um nome de peso que, meu Deus, eu nem vou falar ainda, nem vou falar. É um ex-jogador que rodou o mundo, rodou a Europa. Meu Deus, deixa, vamos, daqui um pouco a gente fala, né, Leandro? A gente tem um monte de coisa. Quero agradecer a vocês que estão com a gente em todas as plataformas, Spotify, YouTube, Instagram. Nos sigam no Instagram, nos sigam no Spotify, nos sigam no YouTube, ativem as notificações, ativem o sininho. Toda semana a gente tem um convidado muito especial. Vamos ter muita resenha, muita conversa fiada, aqui o nome do programa agora já não para diz, mais, né? Agora foi pro ar, não para mais. E a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre com a gente, né, Leandro? Vamos lá. São... Vita Movimento Inteligente, Bar do Beto, onde a conversa fiada rola solta. 4T Construtora, construindo com competência. Opinião Produtora, porque o show não pode parar. Frederis Turismo, viaje bem, viaje Frederis. Baterias Pampa, soluções em bateria há 63 anos. Lamieco, revestimentos ecológicos. Tia Ofertas, o teu site de ofertas do Sul do Brasil. Acesse tiaofertas.com.br e confira, dona E eu já Amanda. vou pegar o gancho aí do Tia Ofertas, que tem um sorteio espetacular. Tu gosta de fundir? Gosto muito. Eu nem vou perguntar para o nosso entrevistado ainda, que eu não Tem uma história engraçada, depois eu posso contar. Tá, depois tu conta. Então é um sorteio de um fundi para casal no Maximilian Gramado e 5 passaportes para o Parque Tupã. O post do sorteio, entrem no nosso Instagram, Conversa Fiada FC, marque um amigo, siga o Conversa Fiada, siga o Tia Ofertas RS também. E além disso, os 10 primeiros que seguirem o Tia Ofertas RS e enviarem uma mensagem escrito "Vim pelo Conversa Fiada", ganham um passaporte livre pro Parque Tupi. Leva todo mundo, leva a sogra, cachorro, papagaio, leva todo mundo pro Parque Tupi para se divertir. E aí, minha gente, eu quero apresentar a vocês o nosso entrevistado de hoje. É um ex-volante, posso dar umas dicas, é um ex-volante, passagem espetacular pela seleção brasileira. Marcante. Jogou no Grêmio. Campeão no Grêmio. Levantou taça no Grêmio. Taças importantes no Grêmio. Muito importantes. Jogou com Beckham? Jogou com Beckham. Jogou com Beckham também. Com o Ronaldo. Só pegou barca ruim esse rapaz. Sejam muito bem-vindos. Morou... Saiu de... Não vou dizer de onde saiu. Pode sair. Saiu de Pelotas? De Pelotas. Isso. Morou em Porto Alegre. Aí morou em Roma, morou em Turim, morou em Leverkusen, morou em Madrid. E hoje morou tá em morando Miami. onde? Hoje tá morando do lado do Mickey, lá em Orlando. Seja muito bem-vindo, Emerson. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Que legal, é um prazerzão a gente receber aqui a tua história. A gente estava conversando fora do ar, maravilhosa. Tem histórias que não, né? A gente vai ficar 1 hora conversando aqui e não vai ser o suficiente, nós vamos voltar para um segundo momento. Tem muita história, né? Imagina muitos anos no futebol, de vida também, né? Então, é muita história para contar, precisa de algumas horas, sim. Hoje, a gente pode dizer que tu é empresário, tu tá construindo, tu tá fazendo um projeto para construir um centro de treinamento em Orlando, nos conta isso. Isso mesmo. Surgiu há alguns anos, tá? Essa ideia. Depois, assim, da aventura, né, que eu tive aqui com o Fragata, lá em Pelotas, eu sempre gostei dessa parte de gestão, de trabalhar com jovens. E aí cheguei nos Estados Unidos e falei, cara, vai dar para fazer aqui também. Porque é um país que tem tudo também, né? Oferece essa oportunidade em questão de estruturas. Só que quando eu estava em Miami, vem a questão da pandemia, né? Então ficou muito difícil também para trabalhar. Esperei mais um pouquinho, fui para Orlando, e em Orlando agora estou tendo essa possibilidade aí de colocar em pé mais um projeto esportivo. E esperamos aí que antes da Copa esteja tudo pronto, os campos, academia, todo o projeto. Ou seja, ele vai fornecer para o Inter Miami. Vai jogar com o Messi. Então, deixa eu te perguntar, o que tá rolando por lá? Querem levar o Messi, levaram o Jordi Alba, levaram... Quem mais que levaram? O Suárez tá para ir, né? Vamos combinar. O Suárez também tá com... Sabemos tá com se vai, se não vai. O que tá rolando por lá, Emerson? O que descobriram o Miami agora? Eu acho que a questão, muito também pela questão da qualidade de vida, morar em Miami não é ruim. Não é, né?
Então, porque o Messi teve outras propostas, a gente sabe disso, e ele acabou escolhendo Miami. Mas também eu acho que pelo que os americanos estão fazendo e pensando para o futuro. Porque, sabe, né, os Estados Unidos ficou fora de uma Copa do Mundo. Então, isso foi muito ruim para o país, em todos os sentidos. E eles estão vendo que precisam investir, né, em trazer jogadores referências, em colocar também a MLS em evidência no mundo. Então, faltava, assim, um jogador como o Messi, né? O Ibrahimovic foi, mas a gente viu que não foi tanto, né? E o Messi, depois de ganhar uma Copa do Mundo, escolhe jogar no Inter, né? No Inter Miami, então... E já chegou fazendo golaço, gol de falta, ele brinca, né? E ainda joga. E ele, olha, ele vou falar pra vocês, ele vai deitar lá, tá? Nesse início, porque realmente, assim, ainda não é o melhor futebol, né? A gente sabe que está crescendo, precisa, vamos dizer assim, o futebol americano ainda precisa passar por um processo, mas as coisas estão acontecendo. Então, com a ida desses jogadores, não só do Messi, né, outros jogadores que estão chegando, eles estão apostando também nos jovens, então não é só o cara que está lá no final de carreira, eles estão também olhando jovens, levando, investindo, né, coisa que antes eles não faziam. Então, eu acredito que mais uns 2 anos aí, até a próxima Copa do Mundo, quem sabe os Estados Unidos vai estar no. E não tem a menor dúvida que vão conseguir, né? Porque hoje a gente, por exemplo, Liga TV, tu tem 4 grandes ligas dos Estados Unidos que tu assiste: hóquei, beisebol, futebol americano e basquete, NBA. Certamente o futebol, o soccer, né? Vai ser também uma outra grande liga de contexto mundial para eles. Sim, porque... agora eles querendo, né? Claro, como os caras trabalham, nós sabemos como eles trabalham, como é o marketing esportivo deles, como a coisa toda nasceu lá, né, Emerson? Sim. Certamente a coisa vai decolar também, né? Quando eles começam a investir, né, os Estados Unidos é pesado. Nossa. Então, assim, eu acho que estava levando um tempo, sim, porque não adianta, né? Ainda é muito forte, né? A questão do basquete, a questão do futebol americano. Então, o pessoal tem um pouco, assim, vamos dizer, não é uma rejeição, mas muito cuidado, porque eles sempre entenderam que o soccer, né, era para as mulheres, tanto que as mulheres arrebentam, né? Há muito tempo que vem sendo referência no mundo. Então eles entendiam que para o homem jogar futebol teria que ser com a mão mesmo, a bola oval, né? Que o outro é para as meninas. Então eles entendiam isso. Só que eles viram que para entrar, principalmente no soccer, no ambiente do mundo, tem que investir no futebol, tem que investir no soccer. Então eles estão fazendo isso, e quando os americanos entram, realmente eles entram pesado. E certamente vão conseguir isso, porque aí, por exemplo, tu vê, tem o Inter Miami buscando o Messi. Os outros também vão ter que crescer, né, Emerson? Não dá pra deixar os caras ganhar todo ano o campeonato. Não é que nem Flamengo e Palmeiras aqui, deixa eu falar baixo. Né? mas os outros vão ter que crescer juntos, né? Certo. Porque é assim que funciona a coisa. E não é por falta de recursos, né? Porque se a gente for olhar as outras equipes, elas têm um poder financeiro muito grande. Sim. Então são donos também de outras equipes, né? Estão em outros esportes, então os caras realmente fazem coisas absurdas em termos de estrutura. Então tem poder financeiro. Então eu acredito que essa ida do Messi, quem sabe daqui a pouco não aparece Cristiano Ronaldo lá também. Imagina. Uma curiosidade. Orlando ali, enfim, a Flórida em si, recebe muitos Leandro é quase nativo de lá também. Não, é verdade. Muitos imigrantes também, né? Mas como todos os Estados Unidos, mas a Flórida em especial, muitos sul-americanos, muitos centro-americanos, né? A tua ideia é trabalhar com meninos de todas as etnias, nacionalidades, Sim. ou é um pouco só mais brasileiros? Sim, então, esse é um fator que eu vejo Miami forte, né? Porque tem muito hispano e tem muita gente que gosta de futebol. A gente, lá não se fala inglês, né? Espanhol, português também, tem muito brasileiro. Então, o inglês eu acho que é quase a segunda língua. É a segunda língua em Miami, né? Em Orlando também. Então, a gente vê que tem muita gente que se interessa já, que já tem a cultura do futebol. E tinha que aproveitar isso, porque os clubes da MLS, eles pensam muito nas equipes principais. Então, não tem a base. As escolinhas, a base, eles não investem tanto, até porque realmente é muito pesado. Mas eles não trabalhavam tanto com a base.
E agora eles estão mudando esse conceito. E tu enxerga isso, Emerson, por uma questão do teu passado, assim, tu enxergou uma dificuldade em Pelotas, tanto que tu monta o Fragata, tu enxergou uma necessidade de buscar, porque a gente vê que falta buscar nas periferias, tu viu que faltava isso e por isso fazer esse projeto? E no teu tempo, até já levo pro teu tempo antes de tu vir pro Grêmio, né? Se foi uma questão que isso ajudou também pra... Eu acho que mudou muito, tá? Falando ali vamos dizer que da minha época, né? Que eu estava em Pelotas, a gente jogava futebol e, assim, os interesses eu acho que eram outros. Então, quando eu fiz o Fragata, eu vi uma necessidade de ter uma estrutura. Porque eu não tive nenhum tipo de estrutura. Eu jogava contra a Grêmio e Inter nas competições que existiam. Se formava um time lá em Pelotas e se disputavam um campeonato gaúcho. Mas e como surge a vontade do Emerson ser jogador lá em Pelotas? Então, eu até tenho uma historinha que do zero aos 10 anos eu sofri muito na minha vida, né? Eu tive bronquite, mas daquelas piores, né? Eu tenho isso. Asmática, mas daquelas, sei bem que sabe, de estar assim no inverno hospital. 3 vezes por semana fazendo nebulização no hospital. No oxigênio. Então era só com aquilo ali mesmo, bombinha, todos esses problemas. E a minha mãe não deixava eu brincar com as outras crianças, porque eu não podia. Então até os 10 anos, nada de bola, nada de correr, nada de ser uma criança normal, né? E aí eu tive uma possibilidade de jogar até, tipo, Pelotas tem praia, né? A Praia do Laranjal. De água doce, mas é uma praia, né? A gente não pode entrar muito nesse assunto porque eu sou rio-grandina, tá? Não, aí não tem, não dá pra falar do cassino, aí é outra... A gente vai dar uma né? discussão É outro aqui, patamar também, né? A praia lá. E uma vez eu tava com a minha família ali e me convidaram pra jogar, só que eu não podia, né? Minha mãe não deixava, o meu irmão tava ali, o meu irmão... Ele é 7 anos mais velho do que eu. E ele falou, cara, vamos jogar. Eu falei, tá louco, a mãe vai me matar se eu jogar bola. Tu tinha quantos anos? Eu tava com 10 anos. 10 anos. Imagina, comecei tarde, né? Hoje, Sim. com 5 anos, a criança já tá jogando. E aí meu irmão, não, vamos, cara, que eu te levo. Eu falei, não, cara, a mãe vai me matar, imagina. 2 minutos eu correndo, vou estar de bombinha, cansado. Aí ele falou, não, então para aí, vamos ali que deixa comigo. E ele me levou pra jogar. Era um amigo dele lá que jogava bola com ele me levou e eu acabei chutando a bola pela primeira vez naquele dia. Fiz o gol, ganhamos de 1-0 e voltei onde estava a minha mãe e não senti nada. Vai me dizer que não é talento, gente. Não, essas coisas, né? Essas coisas de Deus, né? que a gente não sabe explicar. E aí eu voltei e tô ali com a mãe. Só que as pessoas, Pelotas, né? Cidade pequena, todo mundo passava e dizia parabéns, Ana Tereza, pelo filho. E a minha mãe, parabéns, o que tá acontecendo aqui? E eu quieto, né? Nossa, eu tô ali. Hoje que eu apanho. E aí passava outro, parabéns, Ana Tereza. Daqui a pouco, parabéns, por quê? O que tá acontecendo? Meu filho não tá de aniversário, tá acontecendo nada. E aí eu falei, Edson, eu vou apanhar ele. Eu junto. Daqui a pouco falaram, pô, parabéns pelo gol. Ela, gol? Aí ela, tu jogou bola. Então foi a primeira vez que eu chutei uma bola, foi com 10 anos de idade. Cara, que história essa aí. E ali eu não parei. Só que, claro, continuei tendo as crises, né? Tudo, mas foi... E aí eu consegui jogar. Então era uma outra época, né? Que a gente tinha... Eu vou dizer assim, era uma coisa mais, vamos dizer que genuína essa questão de jogar futebol. Uhum. Aí a questão depois ali do Fragata foi que eu vi uma necessidade de levar para a cidade algo para as crianças terem a mesma oportunidade que eu tive. Porque não tem mais campo de rua, sim, ninguém joga mais na rua, a gente vê, né, as crianças estão tudo aí no celular e tal, olhando televisão, no telefone. Então eu falei, cara, se não tiver uma estrutura, ninguém vai jogar bola. E foi o que eu pensei, né? E realmente, a gente conseguiu fazer ali durante 3 anos um trabalho muito bom, né? Com os jovens da região, tanto Rio Grande, Pelotas, ali, todo mundo. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de trabalhar com jovens. E aí também, por isso que vem a ideia, a questão dos Estados Unidos agora. Pô, não, mas que baita história essa aí. É Uma coisa meio Forrest Gump, assim, né? Não, é umas coisas, né, que acontecem. Eu sei que, pô, todos nós temos, né, uma história para contar, mas realmente eu tive muitos problemas quando criança. Mas, e não só quando criança, porque eu me lembro quando tu sobe pro profissional do Grêmio, também tinha aquela desconfiança. Vamos vender esse cara aí, porque esse guri tem uma perna mais curta que a outra, tem joelho não sei o quê. Teve um monte de conversa assim, né? E tu acabou ficando e fazendo história, Emerson.
Então, aí eu já tava, claro, já tava no profissional, né? Mas para quem não sabe, eu nasci com a perna mais curta, então não é que... só que eu tive uma lesão no joelho muito cedo, né? Com 17 para 18, jogando acho que foi meu primeiro jogo pelo Campeonato Gaúcho. Já no Grêmio? Como profissional, eu tive uma lesão no meu joelho, contra o Brasil de Farroupilha. E na época, ficava 1 ano parado. Uhum. E eu acho que, né, vamos dizer assim, que pelaquela lesão, os médicos entenderam, cara, a perna desse cara diminuiu. Teve algum problema aqui. Eles não sabiam? Então, não sei porque é uma coisa muito especial. Né? Eu não avisei nada e também não entendia nada disso, né? Mas eu acho que foi isso, né? Porque em decorrência daquilo, e da lesão do joelho, da perna mais curta, né? Mas eu tenho uma perna realmente que ela é bem torta mesmo. Tu chegou quase a ser vendido naquela época, não? Não, aí... Ficou na conversa só. É que foi muito rápido. Eu subi com 17 para 18 anos, tá? Com 20 eu já estava vendido. Gente, com 10 tu começou a jogar futebol e com 20 tu estava vendido. Foi uma vida de louco, né? Eu cheguei no Grêmio com 15 para 16, aí nem passei pelo juvenil, né? Eu tinha idade, já fui direto pro júnior. Então, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida muito rápido. Sobe com o Filipão já, não? Eu subi com o Filipão. Já com o Filipão? Com o Filipão. Porque ele chegou... Tu e o Roger sobem juntos, né? Ou quase juntos, não? Sim. Não, nós subimos juntos. Quem já estava no profissional ali da minha época era o Carlos Miguel, que também era da base, o Darley. Sim. Então, esses dois já estavam no profissional. Mas eu e o Roger, não. O Roger até... Porque o Roger, ele é 1 ano mais velho do que eu. Então, acho que o Roger já estava, assim, meio que indo, voltando e tal. Eu ainda não. Aí eu estava na base só e acabei subindo depois da Taça Londrina. Não sei nem se tem hoje aí a Taça Londrina. Acho que não tem mais. Não tem mais. E nós fizemos a competição lá. Eu lembro que em 93 o Grêmio estava com aquele timão lá que o presidente Fábio Koff, falecido Fábio Koff, contratou vários jogadores, né, de peso, e o Grêmio ganhou apenas o Campeonato Gaúcho. Aí ele falou pro Filipão assim, pode ir na base que não tem mais dinheiro. Acabou. Agora vai fazer time com... Pode ir lá na base. Pô, e eu tava ali, né? Então, assim, aquelas coisas. Foi no momento que eles precisavam, certo, né? E aí o Filipão vai pra Taça Londrina, fica lá 1 mês olhando o Grêmio. Eu tava no banco porque eu participava já do Júnior, eu não tinha ainda idade, né? Eu era meu primeiro ano de juvenil. E já tava no Júnior, né? Que hoje é sub-20. E aí o Filipão tava lá, só que eu entrava e jogava bem. Entrava, fazia um gol. Quando eu voltei da Taça Londrina, ele já me puxou para um jogo. Gauchão daí, não? Campeonato Gaúcho em Bento Gonçalves. Eu lembro até que quem tava na época também, o falecido Denner jogava, né? Pô, eu ficava olhando lá das arquibancadas, aquele cara jogar, eu dizia, cara, um dia eu quero estar ali. Aí jogava demais, nossa. Demais, né? Demais. Fenômeno, né? E aí ele acabou saindo depois, né? Mas ele ainda estava quando eu tive a possibilidade. O Filipão levou um time misto, assim, um time bem... Aí eu fui. Aí fiz meu primeiro jogo pelo profissional. Aí eu fui começando e depois eu estreiei contra o Corinthians na Copa do Brasil em 94. Aí sim, aí foi o meu jogo, vamos dizer assim, o jogo chave. Eu entrei, se eu não me engano, assim, foi no primeiro tempo ainda, né, que o Carlinhos machucou o joelho. Carlinhos que jogava de titular. Eu lembro que o Filipão olhou pro banco, né, um monte de, assim, de gurizada. E agora? O que eu faço? Boto quem aqui? Porque não tinha realmente, né? Era todo mundo da base. Aí ele, vamos, guri, vamos embora. Eu corri tanto que com 70 do segundo tempo tive que sair. E a bombinha? Eu acho que eu entrei com 20 e saí com 70. Mas depois eu fiquei no profissional. Depois daquele jogo ali, eu consolidei. Mas isso que a Amanda perguntou, tu chegava a usar bombinha no vestiário? Ou não? Não, eu usei bombinha até os meus 18, 19, eu ainda estava usando. Mas já profissional, assim, eu tinha crises, tá? A bombinha, assim, ela diminuiu, mas eu tinha crises ainda. Eu ainda sentia, às vezes, quando estava no inverno. Durante um jogo assim do Grêmio, por exemplo? Durante um jogo, não lembro disso. Não. A adrenalina era tanta que nem deixava. Mas, às vezes, assim, um dia antes, alguma coisa, tal. No hotel tinha... Aí, tomar um remédio, alguma coisa lá já. Mas eu cheguei a ter ainda. Depois sumiu. E aí, tu faz história no Grêmio, tem... Copa levanta do Brasil, Libertadores. 2 taças importantíssimas aí, 94 e 97, né? Mas o que é mais emblemático pro Emerson no Grêmio? Bom, eu acho assim, eu sempre torci pro Grêmio, né? Então, eu cresci,
né? Olhando o Grêmio, sempre gostava e tal. Então tinha o sonho de jogar no Grêmio. É um pouco diferente até, né? Se a gente for comparar com, vamos dizer assim, com a geração de hoje, quando a gente pergunta para um menino, né? Ele pode ser do interior, quer jogar onde? No Real Madrid. Ah, sim. Quer jogar onde? PSG. De fora, né? É outro tempo. A gente não falava isso. Quer jogar onde? Grêmio e Inter. E seleção. Ou era Grêmio e Inter, né? Quem era colorado queria jogar no Inter. Quem era gremista queria jogar no Grêmio. A seleção vinha depois. O cara dizia, pô, depois eu quero chegar lá. Então tinha esse vínculo, né? Era muito forte. Então eu sempre tive o sonho de jogar no Grêmio. E estava realizando esse sonho, né? Então imagina, muito rápido. Menino que não podia brincar, né? Alguns anos depois já estava jogando no profissional do Grêmio, realizando um sonho. E num timaço, né? E num time, e ganhando título, né? Pô, eu tive meu primeiro título em 94. Eu tinha 1 ano de Grêmio. Que loucura. Imagina. Ganhando uma Copa do Brasil, né? Com o Estádio Olímpico lotado. Então, assim, são coisas que o futebol realmente proporciona, né? Essas oportunidades. E outra coisa, né, Emerson? Tu pega além de um time muito bom, o Filipão em estado de graça surgindo também, né? Como um grande técnico. Sim. E com jogadores inteligentes também, né? Sim. Porque hoje, Arce virou técnico, o Darley virou político, né? Sim. Deputado, secretário de esportes hoje. O Rivarola acho que não chegou a virar técnico, né? Ele virou empresário, eu acho, né? É. O Roger virou técnico, o Adilson virou técnico. Então, tu vê, caras com penso também, um time inteligente também, né? Era uma... Então, as pessoas não viam assim aquele time, né? Todo mundo achava que o Grêmio batia muito. Batia também, é verdade. Mas Tu tinha culpa nisso também? Não, nessa época não. Tá. Jogava mais pra frente, então eu apanhava muito. Depois eu tenho até uma historinha pra falar pra vocês, que agora eu lembrei do Campeonato Gaúcho. Então já conta. Já posso contar? Pode. Ninguém te defendia? Então, tem. Não, aquele time ali era bom por causa disso. A gente foi jogar um jogo contra o Veranópolis. E, lá. Tá, imagina, né? Não passava na TV como hoje, não. Mesmo o Grêmio, né? Passava ou o jogo do Grêmio ou o jogo do Inter. Sim. Os dois não passavam. Então, quando não passava na TV, os caras não tinham premiado. Esses times do interior batiam. Né? E aí chegamos lá, a gente tá na fila para entrar, né? Os dois times, e eu não sei se vocês lembram, né? O Veranópolis tinha um volante chamado Marcão. Cara, o cara tinha 2 metros de altura. Né? E eu tô ali quietinho, né, e tal. Ele olha pra mim, e aí, guri, tudo bem? Eu olhei assim, tudo bem? Ó, hoje vai ter, cara. Ah, meu Deus. E eu quieto, né? E ele, não, é sério. Hoje tu não sai daqui, velho. Porra, cara, e o cara ali falando, né, e dizendo, vou bater, vou fazer. Isso na chegada. Na chegada, não, antes do jogo. Isso cartão aí de visita. Isso era cartão de visita, né? Assim, os times do interior tinham muito isso, né? Alguma coisa tinha que fazer pra tentar. Hoje já não acontece mais isso. Mas antigamente tinha. Aí o pessoal, aí eu tô ali, daqui a pouco ele falou tanto que eu me irritei. Olhei pra trás. Ô, Rivarola, olha só, isso aqui, ó. Tá falando que vai bater em mim. Aí o Rivarola, né, o jeito dele assim, o Marcão, pô, negão alto lá, 2 metros de altura. E o Rivarola, aquela voz dele falou, ô, Negrão, quero ver tu bater em mim, Negrão. Dizia pra ele. Aí eu falei, bate nele, em mim é fácil, quer ver eu bater nele. Então tinha essas coisas assim, né? Os caras defendiam. Então eu ia pro jogo tranquilo. Eu apanhava, mas também a gente tá acostumado com isso. Então ali eu já jogava um pouquinho mais na frente, né? Então não tinha jeito. Tinha que apanhar um pouquinho. Mas atrás tinha quem segurava. O Marcão não cumpriu a promessa do jogo. Não. É que assim, era muito essa questão de falar. Tal. Claro, tinha. O pessoal chegava a intimidar. Imagina, né? Menino novo. Tava bem. Então, assim, a gente corria demais, né? Porque tinha esse negócio, tinha que correr. Né? E o jovem sempre corre muito. Então, os caras não gostavam disso, né? Ficar correndo o tempo inteiro, daqui a pouco tomava um tapa na orelha, para aqui, para... É assim, né? Mas não tinha vaga. Ajuda a construir nosso caráter. Né? Forte. Não tinha que ajudar, né? Tinha que construir o cara. Não tinha pra onde correr. E eu sei que tem umas rusguinhas, assim, que ajudam a contar a tua história com os argentinos. Eu nunca me dei bem com a Argentina. Tem jeito. Eu falo que a minha vida, assim, jogando contra a Argentina... Assim, eu tive alguns colegas, né? Eu posso dizer assim, até alguns amigos por alguns momentos, assim, por exemplo, na Roma eu andava muito lá com o Batistuta, andava muito com o Samuel, que hoje é auxiliar até da seleção argentina. Andava mal, né?
um cara, gente boa demais. Então tem alguns argentinos diferentes, assim. Tu conta nos dedos, assim, de uma mão só. Tu te dava bem. Mas é que no campo, o que acontecia? Eu jogava numa posição também que eu pegava Riquelme, pegava esses caras tudo ali. Então não tinha como ficar muito, né, alisando. Tinha que... E os caras do outro lado não gostavam também. Então tinha dos dois lados. Aí acaba que a gente... E tinha... Eu acho que existia uma rivalidade diferente de hoje. Porque a gente não jogava tanto com os caras, assim, né? Hoje tá todo mundo junto, joga no mesmo time, né? São mais parceiros, tem essa possibilidade, fazem eventos juntos. Na minha época não tinha isso, era cada um no seu quadrado. E então, Brasil e Argentina era clássico. Era clássico. Mas né? hoje em dia tu tem, eu não lembro qual foi o jogo, mas Brasil e Argentina, lógico, que o Neymar pega e vai pro vestiário da Argentina, depois se abraçar com o Messi, tirar foto. Não, a gente não podia fazer isso. Não, foi a última Copa. Não tinha, né? Não foi? Não, acho que foi naquela eliminatória que o jogo não saiu, eu acho. Lembra? 0x0. Quer dizer, 0x0 não saiu o jogo em São Paulo. Então, a gente até, vamos dizer, que conhecia, tá, os caras, mas a gente não fazia isso. Sim. Pela rivalidade, né? Pela tamanha rivalidade que cada tinha. Um no seu quadrado, Emerson. Né? Cada um ficava na sua. Bom, depois se encontrava no clube, ok, beleza, mas não tinha isso. Não tinha. Era totalmente diferente. E a Aimar e D'Alessandro, onde entram nessa história? Então, o D'Alessandro, na verdade, ele entra ali, Era né? um guri. Ele estava começando lá no Saragossa, né? Sim. Mas o Aimar, a gente teve uma situação, teve a final da Copa das Confederações, o Brasil deu um banho na Argentina, foi 4-1, acho, a final. E teve um momento do jogo lá que ele deu uma cuspida na minha cara, assim. Eu tava correndo e ele fez. Durante o jogo? Durante o jogo. E esse é o pior gesto, né? Não, esse pra mim é o pior gesto que tem de homem, né? Tá, mas assim, teve falta, ele caiu, tu foi ajudar? Não teve nada. Foi na passada, assim. Alguma coisa que ele também, talvez ele não gostava de mim, enfim. Aí ele fez. Ok. Só que... Ok, não. Não, mas mas a Copa das Confederações não dá pra fazer nada também, daqui a pouco, porque cumpre pra Copa do Mundo. Sim. Imagina, ser expulso ali, perde o primeiro jogo da Copa do Mundo. Sim. E aí eu tive que aguentar no osso aquilo ali, né? Aguentei no osso. Eu falei, cara, como é que pode, cara? Eu fiquei o jogo inteiro pensando isso. Eu falei, cara... Porque assim, faltava... Ele entrou no jogo, até entrou bem, se eu não me engano foi ele que fez o gol da Argentina. Mas enfim, aquelas coisas de jogo, mas isso realmente pra mim é um gesto que não... Passou do ponto. E que passa do ponto. Mas enfim, aconteceu. E aí, só que quem apanha, né? Ou quem leva não esquece. Aí eu fiquei com aquilo ali guardado. Que signo que tu é? Eu sou Áries. Meio... Personalidade forte? Guardamos rancor. Guarda rancor. Sou ariano. Tá, vamos lá. E aí acabou que eu fui pro Real Madrid. Aí teve um jogo lá. Real Madrid e Saragossa. Falei, é hoje então. E agora é clube. Né? Não tem Copa, né? Agora é clube, então ficar de fora um joguinho ou outro não tem problema. Contra o Granada. Isso quanto tempo depois, Emerson? Eu fui... Copa das Confederações foi 2005. Eu fui pro Real Madrid em 2006. Foi um ano depois. Um ano, guardando. Amargo. Foi um ano depois. Um ano e pouco. Mas eu lembrei, né? Eu falei, então é hoje. E aí eu tinha um cara do meio campo, assim, né, que ele era, vamos dizer, que um pouquinho pior do que eu, assim. O Diarra. Ele chegava mais. Batia mais malvado. Não, assim, ele chegava mais, né? Menos cauteloso. Menos cauteloso, vamos dizer assim. Eu até, assim, as pessoas... eu brinco com isso, porque se for ver um histórico de cartões, essas coisas, eu tenho 2 expulsões, 3 no máximo na minha carreira. Sim. Mas, chegava firme essas coisas, né? E aí eu falei pra ele, cara, aconteceu isso lá na final da Copa das Confederações, esse cara, ele falou, sério? Eu falei, sim. Cara, deixa ele cair aqui, então, também. Eu falei, tá bom, me ajuda aí, então, né? E aí começou, né? Ele caía de um lado, de errado, chegava. Caía desse lado, eu chegava. E mas tudo assim dentro, eu falei, eu não posso também fazer nada no início do jogo, tem que deixar lá mais pro final, né? Vai que aconteça alguma coisa. E o jogo tá difícil também pra gente, então não dava pra ficar assim, né? Arriscando cartão, essas coisas e tal. E aí chegou um momento do jogo, assim, que teve a possibilidade, né? Aquela bola que fica entre os dois, assim, né? Essa é aquela bola que a gente gosta, né? Fica entre os dois. Aí ele vem, quando ele vem, eu
Eu até tinha trocado. Eu nunca jogava assim de chuteira de trava. Eu nunca gostei. No intervalo eu troquei minha chuteira. Troquei pra botar de trava. Eu falei, porque agora vai ter a chance. Vai acontecer. E ele veio. Quando ele vem, acho que ele não se deu conta, assim, que era eu. Não se lembra, porque bateu e não se lembra. E aí eu peguei, né? Eu vi que meio que rasgou um pouquinho, assim, né? A canela. Aí ele me olhou assim e falou 1-1, né? Ele lembrou depois. Depois Aí eu falei, cara, eu nem empatei o jogo ainda. Isso aí, né? Foi meio assim. Ele não olhou pro banco e disse assim, ó, troca, treinador. Eu nem empatei. Eu falei pra ele, cara, eu nem empatei. Que tu fez merece umas 10 dessas aí, né? Então foi aquelas coisas, né? Mas depois acabou o jogo. E o D'Alessandro um dia entra nisso? Não, mas então, aí ele tentou defender. Mas assim. Tá nesse jogo também. Tá nesse jogo. Mas assim, falando mesmo, eu não conhecia o D'Alessandro, né? Não sabia que era outra argentina que tava ali também e tal. E aí, eu acho que é normal, né? Uhum. O cara tá ali, o colega, né? Deviam ser parceiros ali e tal. Tentou defender. Cara, sai pra lá, velho. Não é contigo, nem sei quem tu é, pô. Falei pra ele. E vocês falaram depois disso, não? Hã? Zeraram essa conta depois, não? Não, aí depois foi cada um pra um lado também, né? E aí ele voltou lá. Depois eu acho que a gente não jogou mais contra. Eu não lembro. Só se foi algum jogo da seleção. Mas ele também não era aquele cara que jogava muito, né? O Aimar, ele entrava na seleção, às vezes não jogava e tal. Mas isso depois acabou. Eu acho que depois do Alessandro no Saragossa briga com o Aimar também. Ah, é? Acho não que, se sei. não me engano, os dois brigam no Saragossa. Ah, é? Não sei. Então assim, porque realmente eu acho que estava no início, então depois eu fui ver o D'Alessandro aqui no Inter, né? Sim. E aí sim, aí ele se tornou, tipo, né, um ídolo do Inter. Mas ali, naquele momento, realmente, eu não conhecia. Conheci o Aimar em função da seleção e dos jogos que a gente tinha, né? Agora, só por falar em Real Madrid, no Real, só pra gente recapitular, com quem tu jogou no Real Madrid? O time do Real Madrid era bom, cara. Cacilhas no gol, era Sérgio Ramos, Fábio Cannavaro. Ramos joga até hoje, né, cara? Você como é que consegue, cara? Joga até hoje. Esse aí joga muito. Joga muito, né, na verdade. Cannavaro, o outro zagueiro era o Elgueira, depois Roberto Carlos, né, na lateral esquerda, eu e Diarra. Aí na frente tinha Robinho, Van Nistelrooy, Ronaldo, Júlio Batista, seleção, Beckham. Aí... E essa turma no vestiário, Emerson? Raul, né, também. Raul, sim. É que a gente acaba acostumando, né? Tá, mas a gente não que nem eu falo, por exemplo, o Beckham é um cara simples demais, né? Imagino. Simples, um cara gente boa demais, assim, chegava... Mas sobre o Beckham, o Ronaldo que dizia pra ele, né, pô, o Ronaldo conta, né, ele chegava cheiroso já no vestiário. O Beckham era cheiroso mesmo no vestiário? Mas era o perfume do Beckham. Não, tem essa história que o Ronaldo conta, né? Mas ele chegava, às vezes ele chegava assim, mesmo, bermuda, camiseta, chinelo de dedo, assim, um cara bem simples, né? O Ronaldo olhava pra ele e dizia, cara, tu é bonita até de chinelo. Mas também, coitado do Ronaldo, né? E ele gostava de andar com os brasileiros, assim, sabe? É um cara que gostava de andar com os brasileiros. Ele fez uma série aqui na América do Sul, né? Na Amazônia. Ele adora o Brasil, adora brasileiro. Eu encontrei com ele. Muito gente boa. É um cara muito gente boa. Assim, muito profissional, porque às vezes, né, tinha aquela imagem e tal, mas treinava muito. E ele, assim, uma coisa legal dele também, ele entendia as suas limitações. Uhum. O Beckham tinha limitações? Tinha. Porque, assim, ele batia muito bem na bola, como poucos no mundo, né? Então, ele tinha essa qualidade, muita personalidade. Então, isso fez com que ele também jogasse, né, em grandes times, como o Real Madrid, como no Manchester, né? E no caso, fez história. Mas ele não era um cara driblador, ele não era um cara que fazia jogadinhas de nada disso. Perto de vocês ele era um cara limitado. Né? Então, mas ele tinha isso. Então ele treinava muito isso. Ele não era craque. Ele treinava muito isso. Então ele sabia e ele mesmo falava, era esforçado. Cara super profissional. Treinava demais, estava sempre bem fisicamente. Então ele tinha essa consciência. Por mais que criavam, sabe, uma imagem dele, aquele cara muito diferenciado, né?
Ele sabia, não, eu sei que eu tenho que ficar treinando, eu sei que eu tenho que estar fazendo E isso. é teu vizinho na Flórida agora, né? Tá lá, né? Tá lá. Teu parceiro, comandando. vocês Não. tomar um mate ainda? Então, assim, ele tá lá, mas ele não tá vivendo lá ainda, né? Ah. Então ele vai para Miami, agora tá mais, até pela questão do Messi, mas eu acho que ele tá vivendo na Inglaterra ainda. Entre Londres Londres. Não, e até o nosso Miami. podcast vai viralizar, porque e vai dizer assim, aspas do Leandro Bess, o Beckham é um jogador limitado. Não. Não, é tirando. Não interessa, o povo não quer saber contexto. Perto desse povo, Roberto Carlos, Ronaldo. David Beckham é um cara Emerson. limitado. Emerson tem que ouvir Não, isso mas- nesse horário, é demais pra mim. E É demais. perto desses caras, ele era um cara esforçado, não era um super craque. Meu chapa. Que ele tinha, ele jogava muito pro time, Sim. não é um cara que realmente, taticamente, podia contar com ele, se botasse ele numa posição ele jogava, outra, então assim, era um cara realmente que fazia... Era o cara do tipo, coletivo. Então assim, as pessoas viam isso nele, então não tinha aquela coisa assim, porque muitos poderiam estar lá, pô, esse cara aí, pô, não é isso, não é, claro, isso tudo não, em comparação, sim, né, sim. com Já, o esses Emerson caras, já tá com Zidane. medo. Emerson já tá com medo de falar mal do Não, Beckham. mas eu digo Zidane, pô, a gente tava em sim, Ronaldo, sim, entendeu? claro. Eram jogadores que pegavam a bola, driblavam 5, faziam um gol. Sim. É que Né? Ele não era assim. Né? O Beckham era a imagem, ele o cara bonito, teve o cara uma era imagem. capitão, o líder, né? Aí sim. Ele teve uma imagem muito forte, Claro. né? Ele soube trabalhar isso Até muito hoje, bem, né? até hoje, né? E, então, assim, sempre essa imagem do cara profissional, do cara, Uhum. né, que tá sempre... E a gente via isso no dia a dia, né? Que as pessoas não conseguem ver. Então, só Sim. tem a imagem da televisão do jogo. Ele não, a gente... E que enxergava mais, isso nele. O que mais do vestiário? O fenômeno. O fenômeno era fenômeno em tudo, né? Mas Isso o aí. vestiário- Mas O Ronaldo em todas as entrevistas que a gente vê, o Ronaldo tá sempre não com medo, mas ele não é um cara que extravasa, parece. Ele é meio contido, assim, ele fala. Não, mas eu acho que mais Mas no assim... vestiário ele é, assim, no não, vestiário ele- vestiário, um cara tá sempre brincando, sempre pegando o pé de um do outro. Tem até uma historinha dele legal, Gosto, é isso aí que eu quero. que... Essas Porque historinhas aí. quando ele tava lá no Real Madrid, nosso treinador era o Fábio Capello, né? E o Fábio Capello era um cara muito rígido, né? Foi meu treinador durante 7 anos. Então eu já conhecia, né? Ele pegava no pé de jogador, com peso, acima do peso, o Fábio Capello não jogava. Não jogava. Todo dia tinha que pesar. E aí... Pobre Ronaldo. E o Ronaldo, né? O Ronaldo... Pobre fenômeno. Aí chegou um Tem período... um dia de paz. Não tinha, aí ele chegou um dia no treino, tá o Capello do lado da balança, assim. Aí o Ronaldo chegou, todo mundo pesou, né, e tal, e todo mundo esperando o Ronaldo. Deixa o Ronaldo chegar. Aí o Ronaldo chegou, aí sentou, né, daí ele vê que o Capello tá lá na balança, começa tira a camisa, demora 2 horas pra tirar a meia. Aí o Capello, e aí, Ronaldo, tô te esperando aqui. Aí ele, não, professor, já vou aí. Aí daqui a pouco tá o Capello, vem, Ronaldo, vem que a gente tem que ir pro treino, vem, e o Ronaldo foi. Aí o Ronaldo pesou, ele olhou, pô, Ronaldo, mas não dá, pô, tem que me ajudar, né, tá, pô, Ronaldo. E na frente de todo mundo. Não, tinha assim, Sim. alguns ali, né? Pô, ficava pra assistir a mesmo, gente tá. ficava porque a gente já sabia, né? Sim. Tipo, brasileiro, tá, mas o pessoal espanhol não Tá. tava nem aí pra isso também, embora. Tava ali pra ver a cena mesmo. tá, Pela zoeira. o Ronaldo ali, daqui a pouco o Capello diz assim, pô, Ronaldo, me ajuda aí, né, cara? Pô, não dá assim. Ele, professor, pô, o cavalo, né? O cavalo pesa pra caramba e corre demais. Aí o Capello, mas ele não bebe que nem tu, cara. Aí ficou todo mundo rindo, né? Não teve como, né? Até o Capello ficou rindo. Mas ele disse uma coisa, o Capello uma vez ele falou comigo, ele falou assim, cara, eu nunca treinei um jogador como o Ronaldo. Assim, imagina, Fábio Capello, treinador de vários jogadores. Ele falou, igual o Ronaldo eu não tive. Impressionante, em de tudo. bola no corpo, de bola, assim, é impressionante. Ele podia estar acima do peso, ele podia estar... Não tinha. Qualidade realmente diferente. E tu pega o Ronaldo, né, no Real e na seleção, né? Além de ser, imagino que pra ti também tenha sido o cara melhor com quem tu enfrentou, com quem tu jogou, né? Sim. Aquela final lá na França, o que tem de bastidor daquilo lá? Porque, né, o que teve de, nossa, Tem um teoria da monte de conspiração bastidor. depois Tem daquilo um lá. monte de bastidor disso aí. E foi justamente com o Ronaldo, né? É. Um cara que depois tu reencontra, né? É que o Brasil, eu acho que agora mudou um pouco, né? Mas vamos botar ali da geração de 2006, né? Que foi a minha última Copa.
a gente nunca soube perder. O Brasil não pode perder. O Brasil perde, tem que arrumar sempre um culpado ou alguma situação, ou alguém que fez alguma coisa e tal. É assim, isso faz parte da nossa cultura. Então, quando nós perdemos aquele jogo, eu lembro como se fosse hoje, até uma coisa assim que o Dunga fez, e que eu lembro muito bem disso, porque na Copa de 98, né, quando nós perdemos aquela final, e aí teve a situação do Ronaldo, realmente ele teve a convulsão, ele se sentiu mal, eu estava lá, então ninguém me contou isso, eu vi as pessoas correndo, eu era muito novo, então eu não tive acesso, né, como outros jogadores, porque o cara mais novo, ele não se envolve tanto, não faz tanta pergunta, né, principalmente numa época como aquela, né, que a gente estava até conversando sobre isso, mudou muito, né, a forma do comportamento dos jogadores, questão de mídia também, internet, enfim. Então eu vi, mas eu não me envolvi, né, eu não chegava perto e tal, eu só escutava o que me diziam, né, no caso, o médico falando, olha, o Ronaldo vai no hospital, ele vai ter que fazer alguns exames, ele vai voltar, não vai lembrar de nada, então vocês nem comentam. Então isso tudo foi dito pra gente. E então assim, aconteceu mesmo, só que a gente tem que procurar algo. Então falaram, o Brasil vendeu a Nike, a Adidas, e eu falei, cara, e ninguém me pagou isso aí que eu vendi essa Copa? Cadê esse dinheiro? Cadê o dinheiro? Né? Então assim, algumas coisas que pega pesado, entendeu? Porque é o sonho do jogador. Imagina, a gente estava conversando aqui agora da questão lá de Pelotas, olhando na TV, vendo o Zico, e aí um dia eu tô lá na Copa do Mundo, vou vender Copa do Mundo. Então, assim, aquelas coisas assim que pega pesado. Imagina, com jovens. Era a minha primeira Copa. Olha que exemplo que eu tive para as outras. Então, a gente tem que ter muita resiliência nisso. E eu lembro quando nós chegamos em Porto Alegre, porque daí voltava, né, depois da Copa, cada um para suas casas. E eu voltei com o Tafarel e eu voltei com o Dunga. Quando nós estávamos descendo em Porto Alegre, o Dunga me chamou. Me chamou e falou, olha só, a gente vai dar uma entrevista coletiva. Porque tinha essa situação dos jogadores chegarem, né, independente de onde estavam, faziam uma entrevista coletiva e era, se eu não me engano, era bem no aeroporto mesmo. Aeroporto mesmo. E aí o Dunga falou para mim assim, que foi muito legal esse gesto dele, tá? Não sei se hoje muitos fazem isso, mas foi uma coisa assim que eu lembro até hoje. Ele falou para mim, ele falou, cara, não fala nada assim de negócio de Ronaldo, disso, aquilo. Fala do momento que tu viveu na seleção. Porque tu é novo, tu tem um futuro aí pela frente, então não te envolve em polêmica. E deixa que a gente vai estar lá para te ajudar. Pô, achei muito legal da parte dele isso. Sim, os dois já eram veteranos. Porque o Dunga já estava ali, já conhecia e tal. E é difícil isso acontecer, tá? Eu falo para vocês que eu tenho aí 20 anos de bola e não é todo mundo que faz isso. Que compra essa briga. E, então, quando a gente chegou, ele falou, por quê? Porque tinha isso. Né? Às vezes as pessoas estavam esperando alguém falar algo, uma frase mal colocada, para poder, viu? Então, tinha razão, aconteceu isso, né? E a pergunta era sempre essa. E aí, o que aconteceu com o Ronaldo? O que aconteceu com o Ronaldo? Realmente, o Ronaldo teve mal. Até hoje é assim que as perguntas. Né? Aconteceu, ele teve um problema e depois nós vimos que ele não tinha condições de jogo, mas até então ninguém sabia disso, né? E aí fica a pergunta, por que o Zagallo botou ele? E aí eu vi também, então ninguém me contou, eu estava no vestiário quando o Ronaldo chegou, e falou pro roupeiro, me dá a roupa que eu vou jogar. Quem é que vai tirar o melhor do mundo? Não tem como tirar. Fala quem é que vai dizer pra ele, não, você não vai jogar. O Ronaldo que se escalou. O Ronaldo se escalou. E não tem como. Você tá jogando uma final com a França, o cara pede pra jogar. E, cara, aí depois vem toda a situação do Edmundo, né, que também ficou chateado, né, e que tinha razão, ele tava escalado, queria jogar. Então aí vem toda aquela situação, mas o que aconteceu foi isso. Aí, claro, vendeu, isso, aquilo. É que o Brasil não pode perder. Então, na época, perdeu, não pode perder. Mas já passou esse tempo, né? Agora a gente já perde pra todo mundo. Agora a gente tá aí, ó. Agora já perde pra todo mundo. Agora nós já estamos um pouco acostumados, né? Já estamos cascudos. A perder, mas era muito isso. Então, era uma outra época, vamos dizer assim, né? A gente tinha que tratar a seleção de uma forma diferente. Tá, mas volta pra semifinal daquela Copa. Tá. Pra semifinal daquela Copa e tu é escalado pra bater pênalti. Brasil e Holanda. E, na verdade, tu treinou muito pênalti e tu nem sabia por quê. Verdade. Pô, não, eu tenho umas coisas assim, né? A gente vai falando da história, a gente vê como eu sou, tipo, abençoado, né?
Abençoado porque Deus colocou pessoas assim na minha vida e olha, botou o Zico, né? O Zico para me incentivar numa Copa do Mundo a bater pênalti, né? Eu cheguei lá pro lugar do Romário, cheguei lá as pessoas pegando no meu pé, eu recebi algumas, olha, quando eu cheguei na Copa eu lembro que eu tava viajando para a Copa do Mundo, né? Eu fui o último a chegar. Como é que recebe essa notícia? Só antes de embarcar, como é que recebe a família? Assim? Então, eu tava indo de férias. E aí, o Gilmar Veloz, né, que na época trabalhava comigo, era um empresário, me liga e diz, cara, tu foi convocado pra Copa. Eu falei, uma pegadinha essa hora, velho. Tudo pra Pelotas. Porque os caras falavam, né? Não falavam diretamente com o jogador, né? O empresário já tinha essas notícias antes, né? Essas informações e tal. E eu falei, e ele falou, não, cara, sério? A gente precisa comprar um terno pra ti, que eu não tinha. Eu falei, sério mesmo? Sério? Acabaram as férias, tu tá indo pra França. Você tava indo de férias pra onde? Eu tava indo de férias pra Fortaleza. A família foi? Não, e aí acabou que ninguém foi. Acabou com as férias de todo mundo. As férias acabaram. E aí eu voltei pra Porto Alegre. Eu tava indo mesmo. Não, eu não cheguei a sair de Porto Alegre, né? Eu tava pra viajar. Aí Só acabou Gastou, comprou tudo. Gastei, comprei passagem, tudo. Terno. Tal. Aí ainda tive que comprar um terno ainda, porque eu não tinha. Só prejuízo. Então só tive prejuízo. E aí acabei comprando o terno e fui pra Copa. Cheguei lá, um jogo amistoso. O Brasil estava fazendo o último jogo amistoso antes da Copa. Então só fui, né? Cheguei lá, não joguei nada, nem coloquei o uniforme, fiquei só lá. E depois a gente viajou. E chegando lá, né, eu fui pro lugar do Romário. Só que nessa viagem, tá? Indo lá para encontrar o pessoal, eu abro um jornal. Na época eu nem lembro que jornal era, mas abri o jornal e olho lá, né? Uma charge lá. 0 hora não era, 0 hora. Não era. Era do centro do país. Era do centro do país. Boa. Aí tem uma foto do Zagallo sentado, do Zagallo e do Zico. Os dois sentados jogando carta. E eu do lado, assim, de pé, né? E aí tá falando assim, né? Eu falando, professor, eu posso jogar? Pedindo pro Zagallo, né? O Zagallo, só se for carta com a gente. Os caras faziam essas palhaçadas, mas vocês não têm ideia. Não, era uma matéria. Era uma charge, tá. pegando, dizendo, pô, que esse cara tá fazendo? Como é que convoca esse cara aí pro lugar do Romário, né? Mas também tu foi pro lugar do Romário. Não, e eu peguei essa matéria, né? Eu peguei, recortei ela, botei no bolso. Vocês vão ver então quem é esse cara. Isso era o tempo do Filipão botar os recortes na parede. Não, também Filipão, isso aí a gente tá acostumado com essas coisas. Também tem isso. E aí eu peguei e levei isso comigo. Eu chegava no treinamento, os torcedores me xingavam, como se eu tivesse culpa, sim. Tá brincando? Os primeiros, até a minha estreia, né? Que depois eu entrei e eu não imaginava também, né? Como a gente tava conversando aqui antes. Eu digo, pô, tô indo pra Copa do Mundo, lugar do Romário, difícil jogar, né? Imagina, com todos os jogadores lá. E o pessoal, assim, meio que a culpa é do Emerson, de ter ido pro lugar do Romário, como se eu tivesse me convocado, né? Nossa. Imagina, com 20 anos de idade, né? É isso que eu digo, a gente passava por algumas coisas. E aí, eu tô lá no treinamento, daqui a pouco vem, esse cara aí tirou o Romário, aquelas coisas. Cara, não tenho culpa disso aí, mas tudo bem. Aí fiquei treinando, digo, eu tenho que treinar, e eu tive a primeira possibilidade, joguei, fui muito bem, e aí ali depois acabou isso aí. Mas a gente tava falando aqui do Zico, porque eu cheguei na Copa do Mundo e o Zico me colocava todos os treinamentos para bater pênalti. Eram 10 pênaltis, todo treinamento. E eu não entendi aquilo ali. Falei, mas por que eu tenho que bater pênalti, né? Eu já cheguei aqui pro lugar do Romário. E depois? Não sou o mais jovem, não. O Denilson era o mais jovem, mas depois era eu. Não acredito que eu não vou jogar, né? Muito difícil, a não ser que... E eu vou bater pênalti ainda. E o Zico bate pênalti. E eu ficava lá, 10 pênaltis. Aí comecei batendo no Carlos Germano, que era o terceiro goleiro, depois batia no Dida. E aí, já no 5º, 6º dia, o Zico, agora vem Tafarel. Eu, vou bater no Tafarel, cara. 10 pênaltis. Que responsa. E ele falava pro Tafa ficar lá. Eu falei, ele tá pedindo pro Tafa ficar lá pro Emerson bater pênalti no Tafarel, cara.
E eu ficava batendo pênalti. Eu nunca imaginei que numa semifinal de Copa do Mundo eu estaria entre os 5 selecionados. E o Zico falou pro Zagallo, pode botar ele que ele Tá pronto. que ele tá pronto. Porque não tinha outra lógica, né? Não tinha. O Zagallo acompanhava, isso é uma mas... moral, né, meu velho? Pô, assim, realmente eu reconheço, né? Porque eu vi, assim, que ele tava me preparando, parecia que ele já tava prevendo, né? Ó, vai acontecer e vão precisar de ti. E tu foi o batedor de número? Eu fui o batedor, eu fui o terceiro da cobrança. Na verdade, eu comecei como quarto, aí o Dunga me deu um chute lá, me tirou. É melhor ser o terceiro ou o quarto? Eu acho que é melhor ser o quarto, tá? O terceiro, eu acho que decide muita coisa ali, né? O quarto a gente já Primeiro pega e mais... segundo a gente descarta, né? Não, primeiro e segundo não é um tem, horror. tá. Aí não dá. Imagina em Copa do Mundo. Não. E os pênaltis foram todos na goleira da Holanda. Tá. Né? O Van der Sar parecia que tinha 5 metros de braço, né? Sim. Já é grande. Tinha aquele, mesmo. né? Ele fazia assim, parece que não tinha espaço. E, então, assim, foi uma experiência, aquela caminhada do meio do campo até a bola, gente, vocês não têm ideia que é isso. E o jogo foi muito tenso também, né? Foi um jogão, tenso. né? Nossa. Nós saímos ganhando e a Holanda empatou, depois na Kluivert, prorrogação, eu acho, né? um golaço de cabeça, né? E, assim, foi um jogão, né? E na época eu lembro que eu quase fiz um gol naquele jogo também, na prorrogação, que era, não sei se chamava morte súbita, podia ser, né? É o Golden Goal, né? O Golden Goal, que eles falavam, e aí eu quase fiz o gol. Eu chutei assim a bola fez uma curva, eu falei, imagina, cara, eu faço um gol desse. E aí Quem é Romário? Quem é Romário? E aí aconteceu que nós passamos, né? Eu bati o terceiro, o cara da Holanda, o Ronaldo bate, faz, o cara da Holanda bate, faz. Depois o Rivaldo bate, o cara da Holanda vai. E Emerson vai pra caminhadinha. Aí vai o Emerson pra caminhada. Falei, cara, terceiro. Aí eu fiz na hora mesmo eu virei o pé, porque ele caiu no canto, né, que eu sempre batia. E não tinha essa de paradinha, né? Não tinha. Eu cheguei na hora, eu virei, a bola foi em cima, assim. E o alívio que dá? É um peso danado que sai, né? Mas é tenso, assim. Eu digo pra vocês, eu acho que de todas as experiências que eu tive, jogando com 100 mil pessoas no Maracanã, final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, Grêmio Flamengo, com 70 mil pessoas em Roma me xingando porque eu tinha ido pra Juventus. Então, assim, essa foi a pior de todas. Chega a pensar nessa caminhada, não? Ele disse que foi mais longa do que... É porque, assim, a gente vai literalmente caminhando mesmo, assim, né? Porque você pode ver que ninguém corre, assim, não, né? É uma coisa que o cara vai, ou às vezes ele tá indo e não tem como não pensar ali. Porque vem muita coisa. Eu bato no mesmo canto, não bato no mesmo canto. E assim, eu não era o batedor de pênalti das equipes onde eu jogava. Eu batia no Grêmio também, fiz alguns gols, né? Mas sempre tinham outros na minha frente, né? Então eu não era aquele cara que estava acostumado a fazer aquilo ali. Aí eu vou para uma Copa do Mundo, numa semifinal, com 20 anos, bater um pênalti. No terceiro. Então, assim, foi uma experiência única. É uma coisa realmente, assim, é uma sensação que não, assim, não dá para descrever essa sensação, assim, mas é tenso, porque passa muita coisa. É a mesma sensação do último cobrado e passamos? Não, é uma sensação diferente. Eu acho assim que a sensação de dever cumprido, sabe? Aquela coisa assim, você vai lá, bate. Fiz minha parte. Fiz a minha parte. E depois eu voltei, e aí, claro, mais relaxado, né? Nós estávamos ali, e o Denilson era o quinto. O Dunga o quarto? Era o Dunga o quarto, o Denilson era o último. Aí tu olhou pro Dunga e tu disse, agora vai, filho. E o Dunga vai, bate bem, né? Só que tinha depois o Denilson. Sim. E se o cara da Holanda faz, o Denilson decide. Tá, nós estávamos todo mundo sentado assim no meio do campo, abraçado, e o Denilson fazendo assim, tomara que não chegue em mim. Cara, a gente olhava pro Denilson assim, eu e o Zé Roberto, né? Cara, o Denilson ficava assim, por favor, não chega em mim, não chega em mim. Não, porque é uma responsabilidade, sabe? É uma coisa... realmente, é uma sensação, assim, que, olha, eu não quero... Não é que eu não quero pra ninguém, mas eu digo que realmente, assim, olha, se alguém perguntasse
Quer fazer isso de novo? Não. Deixa pra outra. Não, tá bom, já tá visto. Deixa pra outra, tá tudo certo. Eu fico olhando aqui porque tá tudo certo. E 3 anos antes, tu tem... Sério, agora me falha a memória. Eu não lembro se tu bateu contra o Ajax. Não, eu fiquei no banco esse jogo, acabei não entrando. Ele jogou. Não joguei. E era o Van der Sar o goleiro, Era ele. né? É. Tu chegou a pensar nisso, não? Não. Olha, porque assim, eu também ali muito novo, eu fui... o Arilson estava voando, né, naquela época. Ah, é o verdade. Arilson jogando demais. E eu acabei machucando o joelho, né? Eu tive a lesão, aí o Arilson entrou, jogou muito, muito mesmo. E acabou sendo titular daquele jogo. E com a expulsão também do Rivarola, né? Nós tivemos o Rivarola expulso, então entrar um menino mais novo, que jogava mais na frente, é muito difícil. A não ser que o resultado tivesse, né? 1-0 para Ajax e tal. Aí nós conseguimos ainda jogar o jogo, né? Ir para os pênaltis. Então era muito difícil entrar naquele jogo. Mas aí, assim, a gente acompanha de uma forma diferente, né? Fica muito mais na torcida, tenso. Eu quase nem vi os pênaltis. Acho que o único que eu vi foi o do Arce. Assim, porque a gente fica numa tensão gigante. Então eu não prestei muito atenção, né? Até porque a gente, quando olhava aquele time do Ajax, era um timão, né? Nossa. Né? Era um time espetacular. Então, imaginem o pobre do torcedor, né? Se você ficou desse jeito, imagina o pobre do torcedor. Mas eu acho que pro jogador que tá no banco, né? Como Sim, sofre igual, eu acho que né? é pior ainda, né? Porque tu sabe que tu tá fardado, mas que tu não pode intervir ali, né? Então, assim, a gente... quem fica de fora sofre mais. Tá no jogo, né? Consegue e tal. Então, tá ali, tá no ambiente, né? Tá no jogo. Mas quem tá de fora acaba sofrendo mais. Quem tá de fora sofre mesmo. Tá, e aí, volta pra seleção brasileira. 2002. Chega, acho que um ano emblemático, podemos dizer assim, da tua carreira. Emerson, capitão de 2002. Homem de confiança. Homem de confiança do Filipão. Tu era o cara que... A gente pode dizer que tu ajudava o Filipão, assim, Muito. no dia a dia, assim, Muito. com a equipe, Emerson? Muito. Nós passamos, eu acho que foi um dos piores momentos da seleção brasileira antes daquela Copa. O Brasil classificou no último jogo contra a Venezuela para a Copa do Mundo. E ainda bem que era a Venezuela. Imagina se o último jogo do Brasil fosse contra a Argentina. Sim. O Brasil poderia ficar fora da Copa. Então foram anos, assim, aquele período ali das eliminatórias difícil pra gente. A gente chegava no Brasil, descia no aeroporto, o ônibus estava na pista, a gente não conseguia sair no aeroporto. E ele estava muito contestado, né, o Filipão? Muito contestado. Então, por isso até eu falei nessa situação de ajuda, porque teve um momento que até o Filipão, né, eu lembro disso, até porque ele falou pra mim, não é que me contaram, que ele estava realmente muito chateado com tudo que estava acontecendo e até ele estava se questionando em permanecer, porque ele achava que não era justo e as pessoas estavam realmente... No Rio de Janeiro ele teve um problema, que eu lembro até, isso foi divulgado, que ele saiu da CBF e tentaram virar um carro que ele estava lá numa época, porque estava todo mundo pegando no pé dele. Então, e aí o que acontece? O capitão, o cara de confiança, né? O cara que começou com ele, né, nos seus 17, 18 anos no Grêmio, então que ele conhecia muito bem. Então, escutava tudo, né? O Filipão ligava, cara, não tô aguentando isso, isso, aquilo, o que tu acha? Então, assim, a gente conversava muito sobre isso. E então era realmente, né? Eu me sentia como esse cara de confiança dele, né? E aí depois teve essas Mas que tipo de ajuda, assim? Ele ligava para pedir ajuda com teus colegas, com os outros jogadores? Porque o que acontece, né? A mídia tava pegando pesado. Então ele tava realmente assim, pode dizer que ali que no meio do furacão, né? Tudo acontecendo. E o que acontece? Os jogadores são atingidos? Sim. Mas o treinador, né, ele sofre mais nisso. Até porque ele estava no Brasil, né, a gente jogando fora, então a gente tem a nossa rotina. Volta, vem para a seleção e sente essa pressão. Mas ele estava no Brasil, então era todo dia falando disso, né, a gente sabe que não era fácil. Então ele conversar, ele tinha que ter pessoas de confiança também para desabafar, e eu era um deles, né? E não era WhatsApp, era telefone, não, ele te era ligava. telefone. Você estava onde? Você estava na Europa? Eu estava nesse período aí de 2002, eu estava em Roma.
Tava jogando a Roma. Um fuso, 5 horas mais, 4. Uns 5 horas, né? Então tinha essa relação, né? Ele ligava, dizia, pô, como é? Eu falei, professor, fica tranquilo, né? Pô, já falei com o Roberto Carlos, já falei com o Rivaldo, já falei com o Ronaldo. O pessoal tá junto, tá todo... Tanto que aquela seleção era muito unida mesmo, muito unida. Mesmo com todos os problemas, assim, o pessoal se uniu de uma forma e tanto que ganharam a Copa realmente merecidamente, né? Então eu falava para ele, passava para ele que o grupo estava sentindo, né? E a gente, realmente, o time estava muito unido. Então eu dizia, calma, eu sei que não tá fácil, mas o pessoal, tá todo mundo, a gente sabe da nossa responsabilidade, o pessoal tá sabendo. Porque às vezes o treinador fica meio desconfiado, mas será que o cara tá comigo? Será que o outro jogador tá? Porque não adianta, cada um tem a sua responsabilidade e a gente começa a ver realmente quem são os caras no momento de dificuldade. Sim, claro. Né? Se o cara, eu não vou me meter muito, o Ronaldo era o Ronaldo, né? Já vindo de uma Copa do Mundo, né? De 2, na verdade, jogou a de 94, o Rivaldo já com o nome, então assim, eram jogadores reconhecidos no mundo. O Filipão não, o Filipão estava conquistando seu espaço internacionalmente. E os caras já estavam consolidados, né? Então, assim, tinha essa... Eu acho que esse receio dele, dos caras não estarem junto com ele. E aí, tinha essa... E eu entrava nesse meio aí, né? E fazia esse meio campo, vamos dizer assim. Ele né? já tá rindo, né? Porque vem história pela frente. Não, é que eu lembrei de uma mesmo. Então, conta, vai. Eu lembrei antes de eu machucar, nós fizemos um treino coletivo. E aí, assim, eu chegava a sonhar com aquele time da Turquia, porque, olha, era todo dia Turquia, tinha em tudo que é lugar lá dentro, falava da Turquia, todo mundo falava como se a Turquia fosse o melhor time da Copa, né, do mundo. Alemanha. E a gente escutava a Turquia em tudo que é lugar. E aí, o Filipão, ele tava muito nervoso, porque para ele era a primeira Copa. Então ele tava nervoso, né? O Rivaldo já tinha passado por isso, né? Eu já tinha passado por isso, o Ronaldo também. E aí, nesse treino, ele arma o time reserva com todos esses jogadores. Daí ele armou, né? Como a Turquia jogava. Só que os times, o time de baixo, né? O time reserva do Brasil, era Denilson, Edilson. Pô, então era um time forte. Sim. Começa o treino, 15 minutos, 1-0 pro time reserva. O time da Turquia. O time da Turquia. Aí ele enlouqueceu, pegou o chapéu dele, jogou no chão, saiu, foi sentar. E na época a imprensa ficava lá, né? Cobria praticamente o treino todo. E aí ele saiu correndo, né? O Murtosa teve que assumir. A Murtosa falava pra mim assim, calma, vamos lá, continua, deixa quieto, tá nervoso. Porque eu já conhecia, né? Sim. Só que os caras não estavam acostumados com isso. Ronaldo, Rivaldo, eles não estavam acostumados com esse tipo de reação. Eu já conhecia porque eu via isso no Grêmio todo dia. E aí... Todo dia um cheque diferente. Eu já tava sabendo. Então, aí ficou ali no treinamento, acabou o treino e ele não voltou. Ficou lá, o Murtosa tocou. Aí... Ficamos lá no campo e tal, o Ronaldo e o Rivaldo subiram, a gente, na época assim, era longe o vestiário ali, então tinha que subir uma escada e tal, eu tô voltando e o Ronaldo e o Rivaldo estão sentados os dois. Eu tô vendo eles falando, gesticulando e tal, e aí, tá tudo bem? Daí eles falavam assim, o teu pai, né? Teu pai, não dá pra aguentar o teu pai. Pô, não sei o que, só reclama e tal. Eu falei, cara, fica tranquilo, velho. Aí ele, porque é teu pai e tal. Eu peguei e sentei no meio dos dois. Eu falei assim, Ronaldo, deixa eu perguntar uma coisa. Quantas Copas do Mundo tu tem? Aí ele me olhou assim, eu falei, tu já jogou, né? Tu, Rivaldo, já jogou. Cara, o Filipão é a primeira, velho. Pô, para de ficar falando aqui do Filipão, pô, eu disse pra ele. Vocês que vão resolver, pô, lá dentro. Filme sereno. Sereno. Aí daí eles me olharam assim, eu falei, cara, vocês que vão resolver. Vocês estão preocupados com o Filipão? O Filipão tá nervoso, cara. Primeira Copa do Mundo. Lembra da tua primeira Copa? Eu lembro da minha também. A gente já tá acostumado com isso aqui. Imagina, só um parênteses, imagina o que o Filipão fez no 7-1. Não, então, então assim, tinha essa situação, porque eu conhecia muito bem o Filipão. Conhecia, né? Imagina. E aí tu te machuca, né, Emerson? Eu machuco. Tu te machuca e... Como que tu recebe a notícia? Mas só é que a lesão também é um troço, né? Contemos. Então, aquela coisa, né? A lesão foi o seguinte. Parece que é para acontecer. Tava todo mundo cansado.
E um estresse também, até por tudo isso, né? Isso já lá na local de... Onde é que eu tava treinando? Desculpa. Pô, ele tava bem de memória até agora. Não, eu sou muito ruim para lembrar dos lugares. Não, mas lembrou bem. Eu passava, assim, pelos lugares, algumas coisas eu lembrava, mas realmente o campo de treinamento eu não lembro. Sim, não, mas já era na Coreia. Sim, a gente já tava lá. Tava lá na Coreia. A gente já tava lá. Ah, não, a gente não queria que tu lembrasse o campo. Não, era pré-copa já. O lugar eu não lembro, mas era 2 dias antes, né? Essa situação aconteceu 2 dias antes, aí depois a gente tem o famoso rachão, né? Aquela brincadeira antes do jogo, né? Um dia antes. E aí o Filipão, tava todo mundo cansado, assim, porque a semana foi pesada, o Filipão tava estressado, os jogadores também, então tinha que ter aquele rachão ali para brincar e tal, e se divertir. E eu tava muito cansado. E aí eu cheguei e falei assim, cara, acho que eu vou pro gol. Não quero brincar. Eu também tive um histórico, assim, principalmente quando eu tava na Roma, às vezes, assim, treinava demais, já tava bem, eu digo, agora é hora de descansar, porque senão vem a lesão, né? Eu falei, eu vou ficar na minha tranquilo hoje e tal, eu acho que é o dia para ficar assim. E o Felipão chegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, se eu precisar de alguém no gol, sei lá, acontece aí do goleiro ser expulso, quem vai? Eu falei, eu vou. E o Belete, né? Belete, eu já fui goleiro, vou também. Aí ficamos os dois escolhendo o time. Aquela brincadeira. Bem de pelada mesmo. Bem de pelada. Era realmente para isso, né? Para descontrair, para sair um pouco essa tensão. Por isso que eu fui pro gol. Qual foi o primeiro que tu escolheu nesse rachão? Esse eu não lembro. Não lembro, mas não foi o Rivaldo, tá? Porque foi ele que bateu, eu machuquei. Então isso eu sei. Porque o Rivaldo chutou, eu fui pegar a bola e caí em cima, né? E assim, é uma coisa que não dá para acreditar, né? É difícil. Momento ali a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Fica... Pô, será que eu machuquei mesmo? O que houve no meu braço, cara? E eu na lá hora no tu sentiu a dor, assim, na hora? Eu senti que tinha algo diferente. Isso eu senti, porque não teve jeito, né? Eu comecei, eu acho que tem até um vídeo, assim, eu vi uma vez só esse vídeo. Que o pessoal faz, eu tô tentando, assim, eu mexo, eu tô no chão, mexo, e o pessoal, não mexe, fica aí e tal. Pô, já tava o mundo vendo aquilo ali, né? Eles tentavam sempre, tipo, amenizar, não, fica aqui, não mexe, deixa o médico chegar, tal. Aí eu levantei, aí fui pro vestiário. Aí eles, cara, tem que fazer exame direto. Aí eu saí dali, já fui pro hospital, e aí eu voltei e me falaram, vai ter depois a reunião técnica, né? Que a gente, na verdade, foi uma reunião, já estava tudo decidido, mas teve. E eu voltei ali do hospital também, sem saber, né, o que estava acontecendo ainda. Eles não te falaram nada no hospital? Não. De nível de lesão do teu braço? Então... Não, eles fizeram o exame, daí eu voltei. Não lembro se o médico tinha ficado lá e tudo, mas eu voltei pro hotel. Aí eu tô no meu quarto, quietinho, né? Sim. Quietinho lá, né? Fingir normalidade. Tô lá, quietinho e tal. Falei, realmente aconteceu, difícil jogar. Tipo, amanhã não vai ter condições. Sim. Imagina a cabeça, né? Pô, ficar fora da estreia e tal. Então era isso que eu tava pensando naquele momento. E aí toca o meu telefone. Toca o telefone do quarto, né? Tipo, reunião marcada assim para 6 horas, 7, né? Porque nós treinamos cedo. E tudo aconteceu ali na parte da tarde, voltamos. Explica para as pessoas, antes de dizer quem era nessa ligação, o que é a reunião técnica? Então, na verdade, eles fizeram essa reunião técnica para falar desse assunto, né? Então, eles marcaram essa reunião. A gente sempre fazia assim, até porque era um dia antes do jogo. Essas reuniões acontecem para dizer, quem vai jogar, quem vai... Só um parênteses, desculpa, aqui era o chefe Américo. Avisa que é no Sun Stadium, em Ulsan. Olha aí. Já era, eu não ia lembrar nunca mesmo, assim. Esse nome difícil, né? Não tinha apelido aí. Então, Mas não era isso nesse momento, O que se falava mais nessas reuniões, não, assim, então, no dia anterior e não no dia do jogo? É que sempre tem algumas informações, tá? Então, um dia antes do jogo, tem o vídeo, né? O vídeo, mais um vídeo do time da Turquia, a gente já via vídeo todo dia, mas ia ter mais um. Então, sempre tem alguma coisa referente, né? O que vai acontecer no dia seguinte, algumas informações e tal. Só que eles marcaram, olha, vamos fazer essa reunião
também para falar desse assunto, porque não tem como não falar, né? Sim. Então tava todo mundo, acho que sem saber o que tá acontecendo. E será que o Emerson joga, não joga? Tá bom, não sei. E aí eu tô no quarto, aguardando o horário, né? Eu falei, vai dar o horário, 5 minutos antes, saio do quarto e vou. Aí toca o telefone do quarto, o falecido Davi Coimbra, que, uma pessoa assim que eu sempre gostei, tive um respeito enorme. E ele liga no meu quarto, eu atendo, ele fala, e aí, Emerson, como é que tu tá e tal? Até aí tá tudo bem, né? Tá perguntando, tá preocupado. Eu falei, não, tô sentindo uma dor, acho que eu tive uma lesão no ombro e tal, mas não sei, a gente vai ter uma reunião aqui. Quer dizer, não, eu não falei nada pra ele, eu digo... eu ia dizer, você tá entregando tudo pro jornalista, né? eu tô sentindo uma dor, mas tá tranquilo. Sim. Aí ele falou e disse, cara, como é que tá te sentindo sendo cortado? E eu parei, né? Parei assim, né? Falei, cortado? Como assim? Aí até fui muito estúpido com ele assim depois, né? Comecei a falar algumas coisas assim, eu falei, não. E ele sentiu que eu não sabia. E aí ele falou, cara, me desculpa. Foi a última coisa assim que eu lembro que ele falou pra mim. Me desculpa, depois a gente conversa. E desligou o telefone. E aí tu pensa que sim, tu foi cortado ou não? É coisa Não, e aí eu fiquei, coisa de jornalista, né? Sempre culpa devia estar com um monte de gente lá me ligando. Aí eu já comecei a pensar um monte de coisa, mas nunca que realmente já havia, né, uma decisão sobre isso. Tu era o capitão da seleção, né? Cara, eu era o capitão da seleção. Sim, se tivesse uma decisão, tu não sabia também. E até se não fosse, tá? Eu digo mais por essa relação, né? Mas se não fosse também, eu acho que, né, não deveria de acontecer o que aconteceu comigo. E aí eu tô lá esperando, louco, que passe esses minutos para chegar nessa reunião, até para saber o que tá acontecendo. E aí eu fui para a reunião. Cheguei lá, tava todo mundo sentado, Felipão, o médico, né, o Dr. Runco. E aí ele começa a falar, olha, infelizmente, né, aconteceu essa lesão. Aí ele fala, né, toda essa parte técnica, né, da medicina e tal. O Emerson teve uma lesão assim, foi a primeira vez, então para recuperar é mais difícil e tal, e não sei o que e tal. E começa a falar. E aí nisso, daqui a pouco o Cafu levanta a mão e fala, olha, calma que eu tive essa lesão. Mas em nenhum momento tinha falado de corte, nada. Não, nada disso. Ele tá... A lesão era o ombro sair do lugar. Era o ombro ter saído do lugar. Então, assim, o Cafu diz, olha, eu tenho essa... Na verdade, o Cafu disse, eu tenho isso. E realmente, né? O ombro do Cafu sai e tal, ele bota no lugar. Volta e o meu depois ficou assim também. Algum tempo. Depois eu não tive problema. Quando eu voltei a jogar, mas... E ele fala isso. E o Cafu fala isso. Tá. Não dão muito assunto pro Cafu, né? O Cafu falou, mas eu vi que, né, não teve tanta... Não, ele continua falando, sim, Cafu, mas, deixa eu explicar, né, a situação do Emerson, e o Dida fala. E o Dida... e o Dida, que não sei, se o Dida falar... Não abre a boca pra nada. O Dida não abre a boca pra nada. Né? Goleiro. E o Dida pega e fala, olha, calmem, não se precipitem, eu acho que... olha bem. E o que eu penso disso, tá? Que o pessoal também me conhecia. Então, se eu tiver, né, se o Emerson tiver que fazer tratamento de manhã, tarde, à noite, madrugada, ele vai fazer para jogar, para recuperar e tal. Então, assim, tinha muita confiança também do pessoal, não só, claro, existia uma lesão, né? Mas tinha que saber com mais calma a gravidade dessa lesão. E que não teve esse tempo. Porque quando eu escutei aquilo lá no quarto, depois começou a cair a ficha, né? E eu disse, cara, eu acho que eu já tô cortado mesmo. E aí vem... isso com ninguém. Não comentei. Imagina, olha só, eu fiquei... eu não tive reação nesse momento, não tive. Tanto que eu aguardei isso. Eu aguardei uma vinda do Felipão para vir falar comigo. Zero. Nada. Eu voltei pro quarto, fiquei no meu quarto. Tá, não, volta. Aí lá na reunião, quem é que diz Emerson está cortado? Não, aí o Dr. Runco falou, né, que eu não teria condições e tal, e eles anunciaram a convocação do Ricardinho. O Ricardinho foi convocado. Tu não conseguiu nem dizer ao pessoal? Não tive nada, zero de oportunidade. Que... Não, zero de oportunidade.
Zero. Não, eles nem te deram oportunidade e tu também não teve reação Nem de falar e fala, tá, mas calma, né? Espera um pouco. Assim, nada, zero. Zero. Eu voltei pro quarto, cortado. E o Filipão te ligava de madrugada, que pedia conselho, nessa hora zero. não teve uma ligação? Nada. E realmente, assim, eu fiquei muito chateado, claro, né? Tanto pela lesão, pelo corte. Tinha uma situação médica, e eu entendo. Então, eu não, né? O Runco fez a parte dele, como médico, né? Falando da lesão, mas ele em nenhum momento ele disse que eu não teria condições, só se ele falou no privado, e eu não sei de nada até hoje, tá? Mas ali naquele momento ele não, ele falou da lesão, mas que a decisão não era dele, e não era dele, né? Ele pode até falar como médico, olha, o Emerson não vai jogar tipo a Copa do Mundo, mas o Filipão, como fez o treinador da Inglaterra lá com o David Beckham, quando machucou, que era o capitão dele, que o cara falou, não, ele vai ficar comigo aqui, mesmo que ele não jogue. Então era isso que eu esperava, né? De uma pessoa que... Até hoje tu espera uma explicação ou não mais? Não. Tu nunca mais encontrou o Filipão? Não, encontrei. Encontrei. Nada? Encontrei, até assim, isso veio à tona na Copa... Eu participei de um evento em Porto Alegre, o Juca Kfouri estava... A Copa do Brasil? Tinham outros jornalistas. Não, 14? E fizeram isso, 2014. Antes da Copa de 2014, fizeram uma entrevista com o Filipão. Porque eu não falei nesse assunto. Vocês não vão encontrar nada do Emerson falando disso. Depois, de 2002 a 2014, eu não tocava nesse assunto. Falava, sim, com algumas pessoas, né, que eu conheço, mas em público não. E teve uma entrevista do Filipão que perguntaram para ele numa coletiva qual foi o pior momento da vida dele, assim, na seleção, e ele comentou que havia sido cortar o Emerson. E a gente estava nesse evento. E essa pergunta chegou lá. Só que chegou lá como uma coisa positiva, dos caras falando, pô, viu o que o Filipão falou? Pô, que legal, né? Ele ter lembrado que foi um momento difícil para ele. Super legal, pena que ele nem me ligou. Quando eles falaram isso ali, o Juca estava sentado do meu lado. Pô, e o Juca, experiência, sim, né? Sim. Aí eu falei, foi o melhor momento? Foi o momento mais difícil para ele mesmo? Sério? Aí o Juca fazia assim para mim, calma, cara, calma. Eu falei, eu não acredito que eu tenho que escutar isso. Foi o momento mais difícil para ele, eu não tenho nem que comentar isso aí. Aí, abafaram, não tinha nada a ver com o assunto, né? Sim. Era uma outra situação. E aí, sim, mas aí começavam a me perguntar, depois disso. Pô, o que aconteceu? Eu vi isso, eu vi aquilo. Eu falei, cara, sabe uma coisa? O cara nunca falou comigo. Nunca me disse o que aconteceu. Eu não sei se eu fui cortado por ele, pelo presidente da CBF, ou foi o médico mesmo. Não sei. Era o capitão. Naquele momento não era nada. Aí, sério. Aí ficamos muito tempo, né? Nós trabalhávamos com o mesmo empresário. O Gilmar Veloso trabalhava com o Filipão na época. Uma vez o Gilmar me ligou, só que o Gilmar me conhece, né? O Gilmar me ligou, Emerson, eu falei, Gilmar, nem tenta. Queria fazer uma aproximação. Nem tenta. Não tenta. Não tenta que não é o momento. Isso, né, anos atrás. Aí passou. Passou, eu também, cara... Também aconteceram outras coisas na minha vida, né? E assim, hoje eu entendo que era para acontecer aquilo ali, naquele momento, tá? Por outras situações pessoais. Mas a forma como eu fui, por exemplo, tratado por um cara que, pô, eu sempre respeitei, claro, te magoou. Sempre ajudei, botei a cara quando tinha que botar. Eu acho que foi muito, muito errado, assim, a forma como ele... Agora, eu não sei dos fatos, tá? Digo mesmo, não sei se, né, daqui a pouco recebeu uma ligação, não sei. Realmente, assim, a gente fica imaginando tantas coisas porque a gente não sabe, eu não sei. Tu te recupera a tempo de jogar aquela Copa, tu lembra? Eu voltei para Roma, né? Eu tava na Roma, voltei, comecei a tratar lá. Brasil e Inglaterra eu tava bom. Sem operar? Sem operar, não operei, não fiz nada. Não.
O Brasil e Inglaterra é oitavas? Quartas de final. Que o Ronaldinho faz o gol. O frango do Simon, né? E ali naquele jogo, foi até o único jogo que eu vi da seleção depois, assim, que eu consegui ver depois a final, né? A final, olhava e tal, mas aquele jogo eu vi. E naquele jogo eu estava já treinando normalmente. E 8 anos antes tem o Baresi operando, fazendo uma artroscopia, se não me engano, e jogando contra o Brasil na final depois, né? Na Itália, opera, acho que a artroscopia que ele fez, né? Mas foi rapidíssimo, assim, ele fica e joga a final contra o Brasil. Mas eu ia te perguntar, tu tem uma carreira tão fantástica, uma vida tão fantástica, que, claro que quem sente é tu, não somos nós. Mas quando tu viu o Cafu levantando a taça, que era para ser tu, o que tu sentiu? Vem muita coisa na cabeça, né? Tipo, sentimentos de, tipo, feliz, porque realmente aquele grupo merecia, tá? O que nós passamos, assim, eu acho que não... Talvez a de 94, aquela seleção antes da Copa, passou também. Acho que não teve outra, tá? Então, assim, foi muito difícil para todos nós, realmente, chegar até ali, né? Então, era assim, era um misto de coisas, né? De saber que eu poderia estar ali, é o sonho, né? A gente conversando aqui, menino lá de Pelotas, que nem podia brincar como uma criança normal, tá numa Copa do Mundo, capitão e com a possibilidade de levantar a taça. E não adianta ficar na história do país, né? Como um dos capitães que levantou a taça da Copa do Mundo. Então, assim, passa um filme na cabeça. E eu acho que é isso, e não pelo Cafu, nós somos amigos, é um cara que eu gosto demais, respeito muito. Eu digo, eu falo, eu chamo ele de capitão, né? Eu nem chamo ele de Cafu, de capita, porque realmente para mim ele sempre, mesmo eu em alguns momentos tendo a faixa, eu sempre considerei o Cafu um capitão, né? Como o próprio Dunga também. Então é um cara que eu gosto muito. Agora, realmente para mim foi frustrante e a forma como aconteceu. Então, assim, o pessoal fez a parte deles, eles estavam lá para isso, a gente acreditava, né? Eu confiava muito nesse time. E só não pude participar desse momento, né? Assim, da cereja do bolo. Sim. E que poderia até ser lá, mesmo sem jogar. Aquilo que eu falo, não é a questão de exigir algo. Eu nunca fiz isso, né? Não tem histórico disso. Ninguém vai contar uma história dizendo assim. Tanto que assim, eu tinha essa relação com o Filipão e eu jamais, o Filipão me fazendo uma ligação, me falando de alguns jogadores, e eu indicar ou eu falar de algum atleta, convoca aquele lá que tá bem, alguma coisa assim, mas nunca, né? Então, assim, eu nunca tive esse histórico, sempre respeitei muito essas coisas. Então, o fato de estar lá não é o fato de ter que jogar. Não, eu tinha lesão, eu assumo isso e realmente tinha uma lesão e que eu não sabia quanto tempo eu poderia recuperar. Uma questão do grupo também, né? Era uma questão de estar. Então, o que aconteceu foi isso. E aí eu fiquei sem saber. E aí um tempo passou, alguns anos, eu tô no aeroporto aqui com a minha esposa, eu fui resolver uma situação ali no aeroporto e o Filipão aparece na minha frente. E aí? Como se nada tivesse acontecido. Assim, te cumprimentou assim, guri? Ô, guri, tudo bem? Como é que tu tá? Onde é que tu anda? Não, vocês tinham que ver a reação da Copa do Mundo não, Filipão. Vocês tinham que ver a reação da minha esposa, tá? A minha eu acho que foi até tranquila. A minha foi tranquila, mas a da minha esposa, porque assim, ela sabe, imagina, sabe de tudo. E ela olhou assim e ela quase que ela bota a mão na cabeça e diz: o que ele vai fazer, cara? E eu fiquei tranquilo assim, eu falei, cara, não é possível. Aí eu, não, tá tudo bem, tô morando nos Estados Unidos. Eu tenho que ir ali fazer um negócio, a gente tá com pressa e tal. Escapando. Mas eu saí dali e eu falei, cara, não pode. Mas é a história, eu não consigo ser quem assim. apanha não esquece. Essa é a mesma história. E então, assim, eu não sei, tá? Daqui a pouco ele tem a versão dele, que eu não sei. Por isso que eu falo, né? É ruim quando a gente não sabe das coisas. Tu nunca quis perguntar pra ele? Tipo, essa eu tenho essa curiosidade também. Uma coceira assim. Sabe que eu acho que é melhor não saber agora. Não? Assim, não, eu digo assim, eu tô... realmente passou isso pra mim, tá? Claro, a gente tá conversando, então começo a lembrar da situação, mas eu não tenho mesmo, assim. É um cara que, claro, não quero convivência, não, né? Mas não esqueci.
É uma coisa, porque assim, essa não é a minha história no futebol. Claro. Sim. Tá, então deixa eu te perguntar. Tá se falando muito do Ancelotti na seleção brasileira. E tu foi treinado por ele. Como é que foram os primeiros treinos? Sei que tu teve até que trocar de chuteira, foi isso? Então, isso, a questão da chuteira até foi um pouquinho antes, tá? Quando eu cheguei no Bayer Leverkusen, na Alemanha. No Bayer, sim. Que... Misturei as histórias. Não, mas é que são muitas, né? A gente vai contando aqui, vai... A gente tava conversando antes, vou explicar pro pessoal, a gente tava conversando antes, né? E aí o Emerson levanta uma história e aí eu quis trazer. E a gente vai lembrando, mas ela é muito legal, vou contar lá rapidinho também, que foi no Bayer Leverkusen, quando eu cheguei, saí do Grêmio, fui pra lá, novinho, né? Não tava entendendo nada, não falava nem o português direito. Então, cheguei na Alemanha e lá no treino é jogo, né? E jogo é guerra pro alemão. É assim que funciona. Na minha época ainda, né? Era pior, né? Tá falando aí de 97. E aí eu chegava em casa todo riscado, né? Todo machucado e tal. Minha esposa falou, cara, tu tá indo pro treino ou tá vindo a guerra? Eu falei, é mais ou menos isso, a guerra. É mais ou menos uma guerra, né? Só que eu não entendi muito. Aí eu falei, sabe uma coisa? Tem que acabar com esse negócio, cara. Ficar apanhando em treino? Não, isso não vai acontecer mais. Aí liguei pro falecido tio Hélio, né? Roupeiro do Grêmio. Falei, tio Hélio, tô precisando daquelas travas, né, que o senhor dava aí pro Rivarola, pro Adilson. Acaba de bater. Aí ele, sério, mas tu não usa, guri? Ele falava, mas aqui eu vou usar, né? Tô precisando dessas travas aí, tem como me mandar? Ele falou, deixa que eu vou separar aqui um jogo e vou te mandar. Aí ele mandou. Aí eu coloquei as travas, aí eu tô saindo do vestiário, né, que todo mundo caminhava assim, tinha uma distância até o campo. Aí eu tô caminhando assim e as travas fazendo barulho, né, no asfalto. Tac, tac, tac. E o treinador olha e falou, agora eu tô gostando. Eu digo, agora o senhor vai ver como é que vai tocar aqui a banda. Pancadaria. E aí, a partir daquele dia ali, eu não apanhei mais. Não cheguei mais arriscada. E outros que chegavam em casa, eu não cheguei mais. Mas eu queria saber mesmo também dos treinos com o Ancelotti também, porque, enfim, é possível que a gente tenha ele como nosso treinador da seleção. E o que tu pensa também nessa situação, né? A gente não tem técnico competente. Ancelotti. Aí é difícil a gente tá, vendo isso, né, dentro da seleção brasileira, né, essa situação de não ter um técnico, de não ter alguém realmente preparado ou que tenha confiança mesmo, né, porque eu acho que a questão de treinador é confiança, né, você pode gostar de um, gostar de outro, mas assim, eu acho que a CBF, ela tem que decidir. É o Ancelotti? Ok, o Ancelotti. Só que o Ancelotti, ele não pode. E não fala nada, né? E nem pode falar, porque ele tem um contrato, né? Ele tá representando um clube e um dos maiores do mundo. E então nada contra o Diniz, né, Emerson? Mas ventila Ancelotti, Ancelotti. E eu acho que perde Diniz também, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que tira um pouco do valor do Diniz isso. É como se tivesse assim, vou botar esse cara aqui agora, mas o meu treinador é o outro. Sim. Então, assim... Segura as pontas até eu chegar. Entendeu? Não, e assim, o Diniz vem fazendo um trabalho, acho que o melhor momento, assim, da vida dele, né? Como treinador. Reconhecimento. Né? De reconhecimento, né? Tá fazendo um trabalho diferente, é um treinador ousado, é um cara que tem personalidade. Então, assim, a gente fica, então deixa o cara, dá essa chance. O Diniz, vamos com o Diniz, todo mundo, né? Todo mundo torcendo, porque é o país, né? Eu acho que tinha que ser dessa forma. E aí essa questão do Ancelotti fica porque a gente não sabe. O Ancelotti não fala nada, e aí o pessoal na Espanha bota, claro, jornais, a gente não sabe se é ele que fala. Sim. Olha, Ancelotti não vai sair do Real Madrid, Ancelotti quer ficar a vida toda aqui, ele quer aposentar no Real Madrid. Aí fica todo mundo pensando, mas será que vem? Aí eu acho que divide e cria polêmica sobre isso, né? E o Diniz está ali fazendo o trabalho dele, vai fazer. Eu espero que ele faça muito bem, né? Eu torço, assim, é um cara que eu gosto de ver os times dele jogando. Então a gente torce por ele, mas tá muito estranho, né? Eu acho passar assim, ver hoje a seleção numa situação assim, né? Com tanta história que a gente tem. E outra coisa, só para falar, ainda por seleção, e é uma angústia mais como torcedor até do que como jornalista, Emerson. E tu é um cara de seleção. A gente teve essa última a seleção mais europeia da nossa história, né? Todo mundo jogava na Europa.
né? Acho que só o Cebolinha que não, né? Só o Cebolinha que ainda joga no Brasil, né? O resto era todo mundo da Europa. E a coisa parece não funcionar. E o torcedor hoje não sabe dizer quem é que joga na seleção. Tu não sabe hoje quem é a seleção brasileira. Sim. Como é que tu vê isso, assim, como sendo um cara de seleção, jogador de seleção, jogador de Europa? A gente não conhece a seleção brasileira, todos eles jogam fora, a gente não tem mais acho que nem aquele vínculo mais com a seleção brasileira, né? Os caras jogam só amistoso e fora do país, não jogam mais no país, né? Só bem para eliminatórias, enfim. Mas a gente mal conhece os jogadores, porque os caras saíram daqui com 18 anos, com 17 anos. Perfeito. Né, Emerson? Como é que tu vê isso? Mas ele saiu também... Saiu super novo, mas o Emerson ainda... É uma geração que se identifica, claro, sim, né? Exato. Não, mas eu fui convocado também quando eu estava no Grêmio, né? Minha primeira convocação eu ainda estava no Grêmio. Mas eu vejo que mudou muito a questão do futebol nesse sentido, né? E eu acho que esse é um argumento muito bom, porque o que acontece hoje? O jogador realmente, assim, para você sair do Brasil naquela época, tinha que ser muito diferenciado. Eu lembro que a maior contratação na minha época havia sido do Denilson. Foi por muitos milhões. Então, assim, pro Betis, eu acho, né? Pro Betis. Então era muito difícil o jogador sair com 20 anos, né? Muito difícil, tá? Então, o jogador que saía realmente, ele saía porque ele estava fazendo a diferença. O caso do Ronaldo, né? Que saiu do Cruzeiro, enfim. Só que hoje o jogador, ele muito novo, ele sai do Brasil. Então ele já está jogando na Inglaterra, às vezes até antes de chegar no profissional. Ele está jogando na Alemanha, na Espanha, na Itália. E aí a gente às vezes acaba conhecendo, olha o caso do Hulk. Eu não conheci o Hulk, fui conhecer o Hulk depois, né, que ele saiu e tal. Então não tem aquela história. E eu acho que facilitou muito, né? Eu acho que esse fato do jogador sair mais cedo. E também tem uma coisa que nós estávamos mal acostumados durante muito tempo com jogadores que saíam daqui e eram protagonistas nas suas equipes. Sim. Então, o Ronaldo, ele era protagonista. Os caras Roberto Carlos, protagonista. Ouro, né? O rival do Ronaldinho, Ronaldo. Então, assim, a gente tinha essa geração de protagonistas. Começou um tempo de muitos jogadores estarem fora e jogando lá, mas não protagonistas dos seus times. Bastantão. Eles eram, são bons, a gente tem uma equipe boa. O Brasil, quando sai a convocação, a gente pega o Brasil, pega as outras seleções, a gente, o time do Brasil é bom. Mas aí a gente vai ver que o protagonista é um argentino lá no Barcelona, que o protagonista lá no Manchester é um outro. Então, assim, antes não, eram brasileiros. Sim. Quando se reuniam muitos coadjuvantes. Juntavam esses brasileiros para jogar uma Copa do Mundo. Então, o cara lá era o homem de confiança, o Emerson era o homem de confiança do Capello na Juventus. Né? O Roberto Carlos era o melhor lateral do mundo. O Ronaldo era o melhor atacante do mundo. Aí começava a juntar essa turma. Então, quando ia para dentro de campo, tinha um peso né, muito grande quando a gente jogava. Então, assim, começou a muita gente sair cedo, mas não sendo protagonistas. Bons jogadores de qualidade. Aí junta a Copa do Mundo. Hoje a Bélgica tem. Hoje a Alemanha tem. E essas seleções, elas não enxergam mais o Brasil como o favorito da Copa do Mundo, como um time forte, que vem também para disputar e para ganhar a Copa. Mas eles também acreditam. Então, assim... a Croácia faz gol na gente quase nos acréscimos. Então, por exemplo, a Croácia, que vem com uma escola, né? E a gente pega cada jogador ali da Croácia, estão jogando em equipes de ponta, né? Do futebol europeu e jogando bem. Então, assim, o Brasil hoje é forte? Tem jogadores, tem um cara chamado Neymar que é diferente, sim, mas não joga sozinho também. E precisa entrar dentro de um contexto, né? Que a gente sabe que ninguém ganha Copa sozinho. Então, eu acho que o Brasil está sofrendo muito por isso, né? São jogadores bons, mas que ainda precisam entender que Copa do Mundo é complicado. E hoje em dia está pior mesmo, está pior nesse sentido, né? As outras seleções têm também, jogadores de qualidade, jogadores fortes. Vamos botar fogo no parquinho? Mais ainda? Vamos começar o quadro do Bar do Beto. Ok. Quem você levaria pro Bar do Beto e quem você não levaria pro Bar do Beto? Tu conhece o Bar do Beto? Eu já estive no Bar do Beto. Mas eu agora fora... Tu é da turma do chopp ou da turma do vinho? Eu
De vez em quando eu tomo um vinho, tá? Mas bem devagar. Bem de vez em quando? Nunca de um vez em shopping? quando. Nunca um shopping? Um vinho californiano. Já tomei, mas agora eu tô mais tranquilo. Tá, esse quadro é simples e é bem objetivo. Tá. Quem tu leva e quem tu não leva pro Bar do Beto. Bar do Beto, a gente conhece o Leandro, parece que é frequentador assíduo. Eu nunca fui convidada pra ir lá. Sério? Eu gosto muito do filé xadrez. O filé xadrez. É só pra eles pularem lá e dizer, mentira, estão sempre te convidando. Sou uma mãe, eu tenho um filho de 4 anos. Tá? Pra conversa fiada ou conversa afiada também no Bar do Beto. Né? A gente bate um papo lá, conversa fiada, ou se for mais afiada. E que é o caso, O Baidec tá sempre lá. O Baidec tá sempre lá? Sempre lá. sempre lá. Parece que é figurinha. Vamos lá. Aimar, leva pro Bar do Beto pra tomar um vinho? Comer uma polenta? Uma Não. garrafada. Não, hoje eu levaria. Até pra Leva. falar das vitórias do Brasil sobre a Argentina. Mas na época lá, quando ele tava lá no Saragossa, não. Não? Não. Não tinha como, né? O bar ia ficar meio vai ficar uma bagunça. Tá. Luiz Felipe Scolari. Não, passa isso. Não leva. Não, claro que não. Não tem nem porquê. Mas nem pra fazer uma pergunta afiada pra ele assim. Não. Uma perguntinha só. Não. Lavar uma roupa suja, não. Não, a gente, né, como eu disse, né, hoje eu não vou, mas já fui muito, no caso em bar, e a gente vai com os amigos, né, que a gente gosta. Ariano. Ariano. Não, mas não dá pra te razão. Não. Não dá pra te razão. Vampeta. Isso eu levo. Isso é pra dar risada o tempo inteiro. Mas tu paga a conta, né? Cara, não é porque ele não paga, né? O Vampeta é uma lábia. É que nem o Jorge. O Jorge também, né? O Jorge não paga. Não paga? Não, o Jorge não paga. Tô esperando até hoje, né? O Jorge pagar uma janta pra mim. Mas tu é parceiro do Vampeta? Sim. O que tu tem de história pra contar desse homem? História, o Vampeta tem milhões de histórias, né? Ele tá que nem... Eu esqueci o nome do cara aí que o pessoal fala... Aumenta, mas não inventa, né? Como é que é? Eu esqueci Nelson o nome. Rubens. Nelson Rubens. Ele é o Nelson Rubens, porque ele, cara, que ele conta de história e vai contando, mas ele aumenta, sabe? A história dele, ela aumenta 10 vezes. Mas é um cara que eu sentaria com ele a tarde toda pra dar risada. E pra você jovem, câmera da verdade, pra você jovem que não sabe o que é vampeta, é mistura de vampiro com capeta. Por isso vampeta, né? E se você é mais jovem ainda... Não viu? Dá um Google que tem mais coisas do Vampeta para procurar, né? Vocês chegaram no mundo do futebol aí, na boleiragem de vocês, chegaram a dar uma olhadinha na revista do Vampeta, não? Não. Pô, Vampeta... Ele que fica se achando, fala pra todo mundo. Não me interessei por Pra isso. você jovem também que não sabe, existe uma revista, não sei, existia ou existe ainda, não sei. Eu acho que não existe chamada mais. G Magazine, que o Vampeta posou, digamos, como vê o mundo. Então é por isso. David Beckham. Esse sim. Acho que ele Cara nem muito vai. gente boa. Ele nem vai. Vai então sim. Vai. Cara simples, gente boa. Ele andava... O Beckham ficou um tempão na fila no final da Rainha. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho um pouco de... A palavra não é pena. Mas eu tenho a impressão que a Victoria Beckham deve manter ele num quadradinho, que se ele sai do quadradinho, a Vitória fica muito braba. Porque a Vitória, ela tem jeito de ser toda quadradinha, assim, Tem jeito de sabe? ser braba, né? Braba, tem cara de braba. Tem cara de braba. Era Spice Girl braba, né? Então, só um parênteses assim que eu queria mostrar pra vocês. Fofoca já falou. Nelson Fofoca, Rubens, né? Nelson Rubens, fofoca. então. Pô. Ronaldo Fenômeno. Isso eu levo também. Leva? Levo. Esse aí sim. Gente boa demais também. É um cara... Mas eu te aconselho a não pagar essa conta. Você viu que a primeira pergunta me fez suar, né? O pessoal tá ligando o ar aqui, o pessoal tá meio confuso, tá? Mas não, eu peguei, o Ronaldo... pesado no início, mas agora tá... agora tá dando, né? Não, esses caras aí, tudo gente boa. É tipo, o Ronaldo é um cara... Exceção do Filipão. Não. O Filipão deve ser gente boa, muita gente deve gostar dele também. Claro que não é isso que vai resumir, né? A vida do cara. Eu digo que comigo nesse momento, né? Naquele momento ali, talvez ele até tenha se arrependido também, né? Mas se arrependeu, não mostrou que se arrependeu, né? Mas tudo bem. Acho tudo bem. Mas o Ronaldo é um cara que
É um cara que eu tenho, assim, uma admiração, né? Até por ter sido meu colega durante 10 anos na seleção. E é um cara que eu levaria, assim, um cara muito gente boa. Só não pagaria a conta mesmo. Sugestão, né? Sugestão. E agora, rapidamente, antes da gente entrar no assunto da camisa, eu quero te fazer a pergunta afiada. A gente tem uma perguntinha afiada aqui que faz... prometo não pegar pesado, mas é bem curta e objetiva. Tu acha que tu terias condições de jogar aquela Copa do Mundo, então? Ah, sim. Não, e eu não tô falando porque eu acho, tá? Eu estava bem, eu estava apto. Então não é que... Claro que, assim, eu não posso, como eu disse, eu tinha realmente uma lesão. Claro. Uma coisa é estar lá treinando com os meus colegas, tá fazendo todo o trabalho. Quando eu voltei para Roma, eu não fiz jogos, então tem que ser sincero nisso. Eu treinei, estava treinando já com os meus colegas também, então assim, não estava sentindo nada. Então eu entendo que eu estaria apto. Não digo para jogar. Sim, mas né? para estar lá. Estar à disposição, se caso precisasse, né? Eu poderia estar lá. Mas, como eu disse, jogar, claro que isso é sempre a decisão do treinador, e a minha situação, ela mudou naquele momento, né? De titular, de capitão, para um cara com uma lesão. Eu entendo tudo isso, né? E eu respeito, até porque se eu estivesse lá e o time daquele jeito, era justo que eu nem jogasse, né? Mesmo sendo o cara, mesmo sendo o capitão, porque o time estava bem, estava jogando bem, né? O Gilberto Silva jogando muito bem, o Kleberson entrou naquela seleção e encaixou. Então, assim, é assim futebol. Agora, eu estava apto. Depois a decisão é sempre do treinador e isso a gente tem que respeitar. E o Ricardinho mal jogou também, né? Eu acho que ele entrou eu acho que teve um jogo que o Brasil jogou, que a seleção jogou, que o Filipão botou todos os reservas, se eu não me engano. Acho que foi contra a China. E aí que todos tiveram a possibilidade de jogar. Então, eu acho que foi legal também da parte dele, né? O Brasil já está classificado, ter colocado todo mundo, né, para participar. Eu achei legal isso. Tá, eu só tenho mais uma pergunta e juro que já vou pra camisa. Só mais uma. Quem é o cara mais foda que tu tem na tua agenda telefônica? Nem se fala na agenda telefônica, mano. No teu telefone vai estar. Na agenda? Pô, mas jovem, você que não sabe que é uma agenda. Não, se a gente for falar de ex-colega, de cara do futebol, é o Ronaldo, né? Tu tem o WhatsApp do Ronaldo Fenômeno? Sim, tem. E vocês estão em grupos, assim, tem grupos O Ronaldo não participa. Mas, por exemplo, Roberto Carlos, falei com ele antes de vir pra cá. Não, é Roberto possível. Sim. O Roberto tá em Los Angeles. Né? Que o Real Madrid tá fazendo a pré-temporada, ele tá trabalhando. Eu falei Carlos, com ele. tu passar por Porto Alegre, venha no Conversa Fiada. Roberto é gente boa, tá? Esse cara aí, o dia que ele vir pra cá, vale a pena. Tu espalha pra ele que o programa é legal, que a gente cara, é legal. gente boa demais, assim. E bater um papo com ele. Tu tá naquele jogo que ele faz aquele gol na França, né? Com a Copa das Confederações? Não. Tu não tá naquele jogo? Eu não tô naquele jogo. Serpenteia até entrar? Mas que golaço. Nossa. Não, mas aquela geração ali, eu vou falar pra vocês, o pessoal legal, assim. Era bom, assim, quando tava todo mundo junto e é uma geração que merecia tudo aquilo ali. Copa do Mundo e aí depois vem Kaká, vem Ronaldinho Gaúcho, que também, né, fizeram parte um pouco. Adriano. O time era sensacional. Tu tem todos no WhatsApp, né? Sim. Não, a gente conversa ainda. A gente conversa. Não. O pessoal, a gente tá sempre em contato. Agora teve um jogo em Orlando também, que o Roberto Carlos fez com o Ronaldinho lá. Tava muita gente lá. E não vai ter Copa do Mundo ou algo parecido de Masters? Sim, então, eu fui convidado. Sabia disso? Eu fui convidado por uma empresa argentina, olha que legal isso. Olha isso, olha mas o pessoal Mas não é do Aymar, não é do Aymar. Não, mas o pessoal a gente boa, eu acho que ele vai jogar também, tá? A Copa do Mundo, porque é dias jogadores. Meu Deus. Não, mas vai ser, agora tá todo mundo calmo, né? Todos velhos agora. Todo mundo, a gente tem que sossegar também, né? E vai ter um mundial de lendas, eles estão vendo ainda se vai ser no Catar, Estados Unidos ou em Dubai.
né, no final do ano. E eu tô de responsável pelo time do Brasil. Olha Que só. isso? É o Filipão agora. Agora eu sou o Filipão. É o Filipão. Eu vou jogar, então eu vou arrumar alguém pra treinar, pra fazer isso. Tá, e Mas- qual é o seu primeiro convocado? Eu já falei com o Cafu. Boa. O Cafu tá correndo ainda. Tá bem. Rivaldo, Eu falei não? com o Rivaldo. Rivaldo. Falei com os dois. O Kaká, né, que é mais jovem. Kaká vai jogar também? Tem que ir, né? Tem que ajudar a gente. Porque o Kaká... O Ronaldinho tem Kaká, coisa. mas- Vai levar o Ronaldinho nessa? Então, assim, O Bruno é o Ronaldinho Gaúcho. o que acontece muito hoje, né? Às vezes é difícil de reunir toda essa turma. Até porque o pessoal é caro, tá? Pra ir, hein? Não é fácil levar essa turma toda aí. Mas se tu precisar, eu e o Leandro, a gente vai no amor. Então, mas o pessoal não vai muito no amor, não. Então, tem que ver, né, o budget ali pra... Se precisar encaixar no cap, a gente vai de graça, não tem problema. isso. Porque o pessoal é Ajuda caro. na Então, assessoria. assim, ou leva o Rivaldo ou leva o Ronaldinho. Não dá pra levar os dois, né? Tá, Então tem que entendi. fazer as escolhas ali. Mas, assim, aquilo que eu falo, as portas abertas, imagina, são todos colegas, estão para todos. que legal. Agora o cara tem que entender que não é para ficar rico nesse torneio, entendeu? Não é para ele ganhar muito mais do que ele já vem ganhando. É simplesmente pra gente estar juntos também, né? Eu acho legal isso, né? E teu Que goleiro vai ser proporciona. o quem? O Tafarel? É que o Tafarel tá trabalhando, né? Eu botaria o Dida, te defendeu Não, o lá, Dida né? sim, não, o Dida sim. O Dida já falei com ele também. Olha aí, O Dida ele tava há pouco tempo de treinador de goleiros do Milan, né? Só que agora ele não tá mais, então ele tá disponível. Tô pensando na escalação lateral direito, quem seria? O Cafu, O Cafu já foi. E zagueiros, quem? zagueiro. Então, eu tenho que falar com o Lúcio. Quero ver se eu... né, eu boa. não tenho muito contato com o Lúcio, assim. A gente Tenho que consegue. pegar o contato do Lúcio. O contato do Lúcio eu não tenho. A gente tem. Eu quero falar com o Lúcio, quero falar com o Juan, Juan, né? boa. A zaga tá boa, hein? Quero falar com o Edmilson, né? Na verdade, já falei com o Edmilson. Já falei com o Anderson Polga. Boa. O Anderson Polga tem que estar com a gente, né? Então, assim, fazer realmente um time, um misto, né? Daqueles um pouquinho mais veterano, com os caras mais Sim. jovens, pra gente... Maravilhoso, adorei. Adorei. Quando tiver os nomes todos, tu nos Não, e vai Botar ser muito legal. Isso vai botar ser os guri a correr. divulgado... Quando é que vai ser? Vai Sabemos, ser- não? Então, em dezembro, tá? A data que eles estão fazendo é do dia 15 ao dia 22 de dezembro. Só não decidiram ainda o local. Já passa o Natal lá. Leva a Se família. leva todo mundo. Daqui já. a pouco, sim. Mas tá sendo bem organizado. São as 8 campeões do mundo nesse primeiro. Então, é só lenda mesmo, né? Maravilha. Brasil, Alemanha, Argentina, Inglaterra, França. Né? Que isso, hein? Imagina, daqui a pouco posso encontrar o Zidane ali tentando fazer graça, hein? Isso aí também. Que baita de coisa. O pessoal quer que a gente termine de uma vez. O pessoal tá com pressa de ir embora, não sei porquê. Então vamos, pra gente encerrar, eu quero te agradecer. Explica um pouco a tua camiseta. Só pra gente explicar o quadro. A gente mudou um pouquinho pra vocês entenderem que antes a gente ia fazer um leilão. E agora a ideia é fazer uma rifa mesmo, pra que mais pessoas tenham a chance de participar e a gente conseguir ajudar mais gente também. Então essa é a ideia. Quero que tu explique a ideia da camiseta e qual instituição que tu vai querer ajudar também. Tá. Então, essa aqui foi uma das primeiras, né? Que eu vesti do Grêmio. Tem que cuidar pra ela não desaparecer, porque tem um pessoal meio famoso, meio fanático aqui nessa sala. E eu achei lá, né? No fundo do baú, guardei essa camisa. Então... eu vejo assim com muita felicidade, né? De poder lembrar que eu vesti lá no início da minha carreira essa camisa e poder hoje, né? Também fazer essa ação. Você é 94? 94. 94? 94. E eu lembro que eu vesti essa camisa, vamos dizer, se eu não me engano, tá? Não quero dar certeza disso, porque hoje o pessoal busca e acha as coisas, né? Sim. Mas nos desmente, né? e nos desmente. Mas se eu não me engano, tiveram 3 jogos no Estádio Olímpico, onde eu acho que o Grêmio até foi pro Guinness Book por fazer 3 jogos em um dia. Sim. E um dos jogos nós jogamos com essa camisa. Que legal! Tinha aquele jogo que Eu lembro que eu entrei no vestiário, joguei meio tempo um jogo, entrei e troquei a camisa pra jogar o outro. Só o gauchão mesmo. E aí foi, essa, se eu não me engano, foi uma delas. E então... Foi Santa Cruz, eu acho, Brasil...
Leandro, nós precisamos terminar. Então tá, a gente é inimigo no fim, que eu posso fazer. Mas assim, esse dia foi maluco, né? Esse dia foi maluco. Nunca vai fazer, nem pelado fez isso aí na vida, depois de jogar 3 no mesmo dia. Não tinha. 3 jogos no mesmo dia. Não, nem no Laranjal, quando era guri ali. O Grêmio jogava tanto que não tinha data, né? Tinha tanto campeonato, competição, esse dia foi disputava maluco. tudo. Esse dia foi maluco. Antes de encerrar, quero saber se tu tem alguma consideração para Fala fazer. a instituição, faltou a instituição. Instituição. Por Lar Santo Antônio, vocês conhecem o Lar Santo Antônio? Então uma instituição assim que eu conheço desde 94. Tem uma história ali com eles, então um trabalho de muita dedicação deles, é um trabalho difícil, né? Muito difícil, e que vai ajudar, né? Acredito que ajuda ali o pessoal e... Ótima escolha. Né? Eu tenho um amigão lá que tem uma camisa minha lá também, o André, que tá lá, e até eu tenho que fazer uma visita para ele, não fiz ainda. Então, antes de ir embora, eu vou lá fazer uma visita para ele. Então, acesse nosso site, conversafiadafc.com.br. Lá tem todo o passo a passo de como participar, de como participar, comprar números da rifa e tudo mais. E tem todas as informações ali. Antes da gente encerrar e eu te agradecer, eu quero saber se tem alguma consideração, o que tu quer falar nesse teu novo momento? Tem alguma coisa que tu quer nos contar e contar para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo? A gente tá em todos os lugares. Não, eu só gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu sou uma pessoa, eu gosto de falar de futebol, gosto de falar, né, das histórias, assim, tenho muitas, né? E não é sempre que a gente tem essa possibilidade, né? Então, eu só tenho, no caso, a agradecer. É uma carreira aí de 20 anos de futebol, onde aconteceram muitas coisas, né? Muitas coisas boas, claro, mais coisas boas do que ruins. Então, agradecer por ter essa possibilidade de conversar, de falar, gosto muito. Eu sou um cara apaixonado pelo futebol, assisto jogos ainda, sofro quando tenho que sofrer com o meu time, né? Já vou a jogo, eu sou louco pro futebol, gosto mesmo, então é uma paixão. Tu acompanha o Grêmio de lá? Acompanho demais, todas as notícias, tô um pouquinho brabo com o Soares aí agora. Pessoal. Ainda bem que eu não sou colega dele, é puxar as orelhas dele. Imagina se você fosse capitão do Grêmio agora. Já tá terminando, eu juro, mas assim, a posição do Renato tá correta, né? Acha que é que não tem o que fazer, né? Assim, o que eu tô, tipo, acompanhando, né? Eu não tô lá dentro, claro, né? O cara que eu respeito demais, até por tudo que fez na sua carreira, o Soares. Mas eu acho assim, tem a vontade, claro, dele também de daqui a pouco sossegar, quem não quer morar em Miami, né? Mas é um cara que nesse momento ele é importante, né? E eu acho que o Grêmio fez um sacrifício muito grande, tá? Não é fácil trazer um jogador assim, de valores, né, que a gente sabe que não são baixos. Então eu acho que teve o sacrifício do clube, eu acho que o clube fez todos os esforços. Então, momento de pensar um pouco assim também, né? A gente sabe, a tentação é grande, as oportunidades, né? E é um cara que ainda tá jogando, né? Alto nível, né? Tudo jogando que a gente vê, joga bem. Um cara realmente fora de série. Então, assim, encontrar a melhor maneira, mesmo que ele tá criando um vínculo. Ele não tem essa coisa, né? Tava falando, eu sou gaúcho. Já criou, eu acho. Então eu acho que esse vínculo do torcedor, né? Do torcedor com ele, né? De tudo, das atitudes. E sempre foi um cara profissional mesmo, a gente sabe. Né? Tô aqui para falar da história de um cara como esse, a gente sabe da história dele. Então, acho que é importante nesse momento entender da necessidade, tanto do Grêmio, mas também de saber da importância dele. Isso é um cara que tem uma história como a dele, eu acho que já tá naquela curva, que daqui a pouco pode ser que jogue, sei lá, mais 3, 4 anos no máximo aí. Então, acabar como ele já vinha fazendo, né? Com dignidade, um cara sério, sempre respeitado no mundo. E vai jogar com os amigos depois, né? Não incomoda. Fica quietinho. Depois o Messi joga lá na praia com ele. Vai ser teu vizinho depois lá. Alô, Luizito, ouça a voz da experiência. Tchau, gente. Emerson, muito obrigada. Isso, eu que agradeço vocês. Eu sempre digo isso porque as pessoas que a gente convida para o podcast são pessoas que a gente admira mesmo. Então, pode ter certeza que tem 2 fãs aqui que torcem pelo... 2 não, eu sempre digo, são
5 fãs do teu trabalho, da tua história e de tudo que tu projetar fazer, que a gente sabe que tu é um cara muito do bem, que tu pensa muito no bem do futebol e no futuro do futebol. Obrigado. Então, te agradeço mais uma vez. E assim que tiver os escalados do time do Legend, Sim. por favor, tu nos conta, Não, tá bom? e aí eu volto, daí Isso, tem aí muito. volta. Eu volto, a gente Volta conversa Você tem de novo. inaugurado já também, né? Vai ter muita gente. conversa. Tchau. Tchau.